Olá, senhores, tudo bem com vocês? Eu estou de volta aqui para partilhar com vocês aqui uma experiência. Eu até coloquei, eu estou diante do meu computador aqui. Vamos abrir aqui a aba comunidade aqui no YouTube, para que eu possa também ver aqui os comentários que vocês colocaram. Mas assim, eu fiz uma enquete ontem, antes de eu dormir, eu ainda olhei lá. A última vez que eu olhei estava 95% sim. Sim para que eu relatasse, né? E aí teve até umas pessoas que falaram: mas para que você fica perguntando, né? Para que não pode colocar sim o relato e tal, né? Eu perguntei assim porque eu já recebi muitas críticas aqui assim de outros participantes, né? Assim, alguns disseram para mim que esse assunto da questão da coordenadora, esses problemas de trabalho, ele está saturado, é um assunto que está saturado. Aí eu fiquei assim, caramba, sério, não, pera lá. Aí quando eu faço a enquete, é para mim ver se tá, eu digo, não, se a maioria votar não, então é porque, ó, teve 340 votos e aqui consta que 94% querem sim e 6% não. Então aqui está a prova, né? Está a prova de que o não, os que se consideram saturados deste assunto, é a minoria, né? É a minoria. Então, já fica o meu convite aí, né? Vocês aí que faz parte dos 6% que não curte esse assunto, não precisa continuar ouvindo. Você está liberado, está dispensado aqui. Eu já estou te antecipando. O assunto é relacionado à questão do trabalho. Você que não gosta pode ver outro vídeo, ver outra coisa aí que seja mais interessante para você. Mas a maioria, certeza, vai continuar aqui, né? Comigo, acompanhando o que aconteceu. Eu coloquei de forma bem sucinta aqui, mas mesmo assim acho que deu para vocês terem uma noção. A pessoa com quem eu conversei um pouco assim, por mensagem de texto, foi com o Lorde, até porque ele viu aqui na comunidade, ele tocou no assunto comigo. Eu vou falar assim de forma bem rápida. O Lorde, assim, a visão dele foi de que eu não deveria ter argumentado nada com ela, né? Eu não deveria ter argumentado, ele entendeu. Eu vou até ler aqui a mensagem que ele mandou para mim aqui. Vou iniciar com a mensagem dele. Ele disse assim para mim, ó: eu não teria nem respondido. Faz o teu e acabou. Se ela quiser produzir as tarefas, de que ela que saia de trás da mesa e vá dar aula. Quem escala o time de futebol é o técnico e não o presidente do clube. Quando tu faz isso, fica claro para ela que te incomodou de alguma forma. Isso aí vai continuar. Aqui foi uma das mensagens que eu recebi do meu amigo Lorde. Mas aqui, assim, eu até falei para ele, eu digo, não, eu vou gravar o conteúdo, aí lá eu me posiciono melhor, né? Eu dou meu parecer e você e todos os demais, né? O Lorde, o pessoal do grupo e vocês aí que me acompanharam na enquete, né? Poderão aqui saber o que aconteceu e também manifestar suas opiniões, tá bom? Para mim é muito bom, eu considero vocês assim uma grande força. Eu acredito que eu tenho conseguido atravessar, eu tenho conseguido sobreviver muito dessas situações com a ajuda de vocês aqui, sabe? Só essa coisa de eu saber que eu tenho. Eu nunca me esqueço um dia do Lorde falar assim: olha, eles, tipo assim, elas te veem como um sozinho, né? Um sozinho, um cara que. Um João Ninguém. Tu não tem ninguém por ti. Ela nem sonha que tu tem um exército atrás de você, que tu tá ali, tu tem muita gente ali para te apoiar e para te ajudar. Então, assim, isso me traz uma felicidade enorme. São desafios ruins, são desafios desgastantes, mas eu me sinto fortalecido em vocês. Eu não acredito o meu sucesso, as minhas vitórias nessas batalhas, somente para mim. Eu acredito também aos senhores. Os senhores também são co-participantes disso aí. Meus amigos, eu tive uma interrupção aqui. Tive que parar mesmo a gravação e sair para resolver uma coisa ali, mas voltei. O ruim é porque nessa minha saída abrupta aqui quebra-se a linha de raciocínio, né? Mas eu vou tentar fazer uma retomada aqui. Não vai ficar bem assim igual de onde eu parei,
pra frente, né? Mas assim, eu estava mencionando aqui que eu abri, né, eu estava fazendo os meus agradecimentos sobre tudo que eu tenho passado aí. Vocês sempre têm colaborado muito comigo, né? Aqui é um lugar, não existe outro lugar em que eu seja tão ajudado e tão apoiado como eu sou com os senhores aqui, a maioria dos senhores. Claro que sempre vai ter os do contra, né? Aqui eu tenho um moderador aqui, de vez em quando ele tá aí tentando ajudar aí, conduzir este canal, que é o meu amigo Lorde. Uma questão do pessoal aí que é contra. Mas é normal, né? A gente nunca vai agradar todo mundo. Mas a prova tá aqui nessa enquete, né? A maioria dos senhores aqui, de certa forma, não é que tudo vocês concordam comigo, mas a gente consegue, no mínimo, se ajudar aqui. Eu escrevi um texto, eu queria ler esse texto aqui. Eu botei assim, ó: claramente estou lidando com um ser narcisista oculta. Ela tem um jeito serena e meiga, aparência de boazinha, mas com esse jeitinho ela consegue destruir o emocional da outra pessoa, com jogos de manipulações sórdidas, e o cargo que lhe confere um certo poder é usado de forma perversa, como uma arma para atingir o outro. Hoje eu confrontei ela diante de alguém superior a ela, expus tudo o que vem fazendo, ficou transtornada, gritou, chorou, se vitimizou, negou, se fez de boa samaritana, não queria deixar eu falar. E aí, teve vários comentários aqui, né? Eu vou deixar a parte dos comentários assim mais lá pro final, né? O objetivo aqui realmente era ver aqui a enquete, né? Era ver a questão da enquete. Muitos dos senhores aqui falaram de assédio moral, muitos questionaram aqui se eu estava gravando. A questão da gravação, pessoal, com certeza, assim, houve um momento em que eu liguei o telefone para gravar, porque não foi assim, eu chegando lá e já gravando, né? Houve-se uma espera. Mas vamos lá, para quem acompanha aqui esse canal, não será tão difícil de entender esse relato aqui, porque isso aqui é só um desdobramento, é mais um episódio, né? Talvez até de muitos que ainda virão. É uma guerra sem fim enquanto eu estiver ali, né? O que acontece? Apesar de alguns comentários aqui, né, até falando assim, teve gente que colocou aqui que eu não deveria ter confrontado ela, porque está tramitando, acho que já foi até aprovado, né, pelo que falaram aqui, uma lei que a mulher pode se queixar da questão da violência psicológica. Isso foi reforçado, né? Foi mais reforçado agora. Aqui, ó, o Roberto Silva botou: você agora vai ter que tomar mais cuidado ainda, porque se a nova lei de violência psicológica for sancionada, ela pode alegar isso com testemunhas. Mas assim, pessoal, vocês me conhecem aqui, vocês sabem o quanto eu tento assim ao máximo assim ser cabeça de peixe, ser tolerante. Às vezes eu sou tolerante até demais com muitas coisas, eu suporto muitas coisas, mas existe aquele momento assim que, como aqui na minha região a gente diz assim: não, aqui o balão vai estourar, a panela de pressão vai estourar, não tem como eu continuar carregando essa situação. Então eu vou puxar um pouquinho lá atrás, só para ficar bem entendido, até para quem de repente não acompanhou, eu vou puxar um pouquinho do passado e unir com o que aconteceu agora. No início do ano, essa cidadã, esses dias até um inscrito aqui falou assim, que ele gostava dos nomes que eu batizo os personagens aqui, né? Eu até tentei pensar num nome bacana aqui, mas não veio, né? Não veio na minha mente. Me veio um nome aqui na memória, mas depois eu mudei a tática, né? Eu resolvi dar um outro nome. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro nome que veio na minha mente para me dar para essa coordenadora substituta, eu sempre chamava ela só de substituta, mas hoje eu vou dar um nome aqui para ela. Eu tinha pensado em Luciana, mas depois eu lembrei de um outro nome. Sabe de quem qual foi o segundo nome que eu pensei, eu vou deixar este? Eu me inspirei naquela personagem da novela Maria do Bairro, a Soraya. Então eu vou dar o nome para essa coordenadora de Soraya, porque acho que não tem uma pessoa no Brasil que já era nascido ali dos anos 90,
que já tinha entendimento das coisas, que não lembro, que essa novela foi repetida muitas vezes. E a Soraya era um demônio, né? Ela era um demônio ali dentro naquela novela. Então, assim, eu vou fazer uma homenagem dessa mulher para atribuindo esse nome, Soraya. O que acontece? Pessoal, o que eu vou falar aqui para vocês é assim da mais profunda sinceridade. Até o ano passado, até dezembro do ano passado, eu trabalhava com esta colega na escola. Eu nunca tive um problema, nenhum problema com ela. Assim, certeza, se vocês chegassem para mim em dezembro do ano passado e dissessem assim: ô Vitor, a Soraya, como é que tu é com ela aí na escola? Ela já era do quadro. Eu ia dizer: olha, uma colega excelente de trabalho, muito bom trabalhar com ela. Ela é professora de educação física na escola. Ela é concursada como professora de educação física. E assim como eu, ela também... Pessoal, a maioria, dificilmente hoje em dia a gente encontrar um professor de área específica. Enfim, o que é, né? Professor de português, de matemática, química, biologia, enfim. A gente chama professor de específica, né? Quase todo professor hoje faz a chamada complementação em pedagogia. Essa complementação, ela amplia o leque de atuação. Por que ela pôde assumir o cargo ainda que provisório, né? O cargo de coordenadora? Porque ela fez complementação, ela tem a pedagogia. A pedagogia, ela atua nesse campo da gestão educacional. Ela se expande até mais. Hoje já tem a pedagogia, né? Tem a pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar. Hoje tem-se concursos públicos para pedagogos nos mais diversos órgãos por aí, sem ser da área da educação. Então eu fiz a minha complementação, por exemplo, em 2014. Essa complementação, como o próprio nome diz, é uma complementação. Não sei as outras pessoas, mas na instituição que eu fiz, eu mandei o meu histórico da primeira licenciatura e ali foi retirado todas as disciplinas que eram possíveis de serem aproveitadas na nova grade para a pedagogia. Aí eles montam uma grade específica para cada caso, porque o curso era à distância, né? Eu fiz toda a distância, o curso. E então assim, eu complementei, foi posto ali o que faltou. Eu fiz um TCC no final e consegui o diploma de pedagogo. Então eu sou licenciado em duas áreas, né? Matemática e pedagogia. Enfim, é o mesmo caso desta colega. Esta colega entrou na mesma época que eu entrei, ela é da minha idade, ela tem 36 anos também, por coincidência. Uma mulher casada, fisicamente falando, ela é até bonita, ela é uma mulher branca, bonita de corpo, de rosto. Enfim, eu falo para vocês, até essa mulher ter assumido o cargo de coordenadora, substituta, eu não tinha uma queixa dela, nunca me maltratou, nunca foi grossa, nunca tive um problema com ela. Ela se mostrava até uma pessoa assim, um exemplo aqui, às vezes eu naquela coisa de querer fazer o gosto da coordenadora mesmo, né? Que ela não queria que eu desse aula, né? Aí às vezes, hoje eu vou passar um filme, né? Vou fazer alguma coisa, eu recorria muito a ela. Eu chamava ela: você tem um filme aí, alguma coisa, colega? Eu queria fazer. Tenho, vem aqui, professor, vem aqui que eu vou lhe ajudar. Ela ia comigo na biblioteca, ajudava a montar tudo lá, o data show, as coisas lá pra mim. Então, quando eu vi ela assumir, na minha mente eu pensei assim: nossa, vai ser um período maravilhoso, né? Eu vou trabalhar bem, né? Porque é uma pessoa que nunca tivemos problemas aqui. E aí, de lá pra cá, eu venho contando pra vocês, né, o que vem acontecendo, né? A primeira coisa que ela fez foi se aliar com a outra, que é uma inimiga que eu tenho dentro da escola. Essa também já batizamos, né? Para quem não está sabendo ainda, eu combinei com vários inscritos, a gente deu um nome, a coordenadora que é a titular mesmo nessa escola. O nome dela é Jezabel. Então a Jezabel é a titular e a Soraya é a substituta do cargo dela. E eu acreditei naquele tempo, mas foi logo, pessoal, foi logo, assim, ela ali com um mês e pouco, ela já comunicou, ela deixou bem claro para mim que ela estava obedecendo ordens da Jezabel, falou para mim um dia, ela disse: olha, tudo que eu passo para você é porque eu conversei com a Jezabel, eu passei para ela e ela me disse,
Eu só tô repassando as cobranças. Até aquele momento ali, eu ainda tava assim, dando um desconto pra ela, sabe? Eu tava assim, pensando, poxa, às vezes ela tá com medo, né? Não quer bater de frente, aí tá obedecendo a outra por medo, mas sabe, de tanta porrinhação que eu tô vendo acontecer, a minha conclusão é a seguinte: eu sei que a outra tá por trás dela, tá manobrando ela, mas aquilo ali também tem o desejo dela também, tem o querer dela por trás disso aí, porque eu acho assim, uma pessoa que é concursada, estabilizada, ela foi nomeada para ficar um período substituindo ela, mesmo que ela ficasse por trás querendo dar ordem, ela poderia se posicionar. Olha, Jezabel, é o seguinte, deixa pra fazer desse jeito aí quando tu voltar, tá? Quando você tirar a sua licença, fica na tua licença aí, de boa, tá? E deixa que tá sob meu comando aqui. Eu vou decidir como é que vai ser feito, eu vou comandar o negócio aqui. Mas não, aí, pessoal, não é negócio que ela tá sendo obrigada, não. Ela tá gostando de fazer aquilo ali. Aqui na minha região a gente chama assim, a tampa e o balaio, sabe? Ali combinou, sabe? Casou certinho as duas ali nesse sentido. E eu percebi, numa conversa que eu tive ontem com ela, ficou muito, mas muito claro que ela é narcisista. Só que ela é a chamada narcisista oculta. Eu prometo aos senhores que quando eu fizer o envio dessa gravação que eu estou fazendo, em seguida eu vou editar os 2 vídeos. Eu vou editar este, vou publicar. Em seguida eu vou editar o outro acerca de mães narcisistas e vou colocar. A minha intenção é de publicar de imediato os 2 vídeos. Vocês ouvirão no podcast em que eu trato de mães, aí falando solteira, né, de mães narcisistas. Vocês verão eu falar da mãe narcisista. No momento lá eu não consegui, quando eu estava gravando, eu não consegui achar a palavra correta. E a palavra correta eu estou lembrando aqui. É a mãe narcisista oculta e tem a mãe narcisista perversa, se eu não me engano é esse o nome, que é aquela que é escancarada, sabe? Uma é oculta e a outra é escancarada. Essa lá da escola, ela é um perfil narcisista oculto. Por que eu estou falando que é oculto? Porque o quanto de tempo, vamos colocar quase 3 anos trabalhando junto, eu nunca percebi que aquela mulher era narcisista. E ontem a máscara caiu, pessoal. A máscara caiu. Eu nunca me esqueço da doutora Cássia Rodrigues, que tem um canal que ela trata muito da temática narcisista, mães narcisistas, narcisismo, tudo isso aí ela fala. São muito, eu assisti dezenas de vídeos dela desse assunto e não assisti todos ainda. E ela fala assim, ela diz, se você quiser saber quando uma pessoa é narcisista, diga um não para ela, ou então confronte ela. Confronte uma pessoa que você de repente suspeita que ela é narcisista, que você vai ver o monstro sair de dentro dela. Você vai ver a coisa mais horrível sair de dentro dela, aí se manifesta. O que estava oculto se manifesta. E foi o que aconteceu ontem, pessoal. Ontem eu solicitei uma reunião entre eu, ela e a diretora da escola. Sentamos nós 3, as salas fechadas. E quando eu expus a situação, o narcisismo dela ficou escancarado ali para mim. Vocês poderão perceber naquilo que eu vou detalhar aqui para vocês do que aconteceu. Por que eu pedi essa reunião ontem, conforme eu disse aqui na comunidade? Lá no início do ano, eu tive um problema com ela, e aí eu vou, por isso que eu falei que eu vou precisar voltar um pouco para que vocês compreendam bem onde eu quero chegar, para que vocês compreendam o quebra-cabeça aqui da situação. É algo muito sutil, é muito sorrateiro, tem que ter uma visão assim bem depurada para entender o que está por trás dessas ações, dessas atitudes. Eu, de base da minha experiência em sala de aula, já trabalhei com variados níveis de ensino. Eu sei o que é uma sala de aula, eu sei o que é lidar com alunos, eu sei o que é a realidade dos grupos. Eu sei até como é que a gente divide grupos dentro de uma sala de aula, o grupo dos que estão um pouquinho mais avançados, que estão mais atrasados, tudo isso aí eu sei. Na prática, cada ano que a gente vai trabalhando, a gente vai ficando expert nisso aí, né? Fala o professor que realmente tem um compromisso com o trabalho docente. No início do ano, eu pensei logo assim, eu estou com uma turma, essa turma ano passado, 2020, não teve aula presencial. Esse ano também, agora, no mínimo, esse primeiro semestre não tem. Então, assim, é uma turma que está fraca, não deve estar sabendo quase nada. É igual eu já falei, de manhã eu trabalho com crianças.
Então eu pensei, eu vou, assim, baseado na minha experiência e diante de um cenário muito difícil, porque são mães que não colaboram, são famílias desestruturadas, é um ensino à distância, mínimo, 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 é uma tarefa por dia só que a gente manda, porque as mães não querem. Eu já falei isso aqui pra vocês. A gente mandava 2 tarefas por dia, foi tanta briga, tanta reclamação que agora é só uma. É 20 tarefas por mês, né? 4 vezes 5, né? Aí é 5 tarefas por semana, segunda a sexta. Então, eu pensei assim, não, eu vou tentar aqui fazer uma mesclagem, né? Eu vou seguir o currículo que está proposto para essa série, mas eu vou tentar, sim, ter um olhar da realidade, né? Então eu vou mesclando, eu vou passar umas atividades assim que eu entenda que é preciso fazer esse resgate e vou passando outras ali alternadamente dentro do que está proposto para aquele ano, né? Para aquela série. E para que eu pudesse fazer isso, eu fiz algumas adaptações no planejamento. Tipo assim, eu coloquei conteúdos que não estavam proposto para aquele ano. Às vezes era um conteúdo que era de uma série anterior, de uma série subsequente, mas eu fui fazendo as adaptações ali, né? Coloquei, pessoal, foram 2 meses, foi o mês de fevereiro e março. Eu recebi reclamações dessa mulher no mês de março, ou no mês de fevereiro, depois eu recebi no mês de março. Até que um dia, através de uma ligação telefônica, eu conversando com ela, eu coloquei assim, eu falei, mais ou menos eu disse assim para ela, eu falei, olha, Soraya, a minha visão é essa, igual eu expliquei para vocês, eu falei, os nossos alunos, você sabe a realidade dos nossos alunos, a maioria são filhos de famílias pobres, desestruturadas, eles não fizeram uma série ano passado, que era fundamental ter sido bem feito, e não foi feito, em função da pandemia, então eu estou tentando ter um olhar, eu sei da dificuldade das mães, tem muitas mães que são analfabetas, não sabem, uma tarefa, coisa de alfabetização, elas não sabem ensinar. Então eu tentei ter esse olhar, sabe? Então por isso que eu fiz, eu falei, sempre nos é dito nas formações que o professor ele tem que ser flexível, por mais que tenha um currículo, mas o professor tem que ser flexível, então o que eu tentei foi flexibilizar. E foi essa a minha intenção, assim, para que ficasse bom para os alunos. Quando eu falo isso para ela, pessoal, por essa luz que me ilumina aqui, eu escutei a seguinte, dentre muitas coisas que ela falou para mim, da arrogância dela, né? Mas ela disse assim para mim, ô professor Vitor, guarde o que você acha e o que você pensa para você, tá? É para seguir o que está no documento. Eu não vou aceitar mais nenhum planejamento seu que não seja somente o que está proposto para aquele ano. Eu vou dizer para vocês qual é a turma, é uma turma de 2º ano. São meninos ali na faixa de 8 anos de idade. Não é para colocar, mas eu acho que isso... Não, guarde o que você acha e o que você pensa para você. Não me interessa o que você acha, tá, professor? É para seguir, é normas da BNCC, é o documento curricular do Estado, é para seguir. Eu vou examinar o próximo planejamento, eu não quero mais ter esse problema com você, professor. Eu não quero ter esse problema com você. Siga o que está no documento. Foi tanto que eu conversando lá no grupo, na época, no grupo do Telegram, teve até um inscrito, eu sei que esse inscrito vai estar me ouvindo bem aqui, ele vai lembrar que é dele que eu estou falando. E ele até conversou comigo no PV e falou assim, não, cara, obedeça o que ela está mandando. Se a regra é fazer o que está no documento curricular, então faça, não coloque nada que você acha, obedeça o que ela está mandando. Faça o que é para ser feito. E eu lembro que na época eu falei para ele, eu digo, olha, eu vou fazer, mas você pode escrever o que eu estou lhe dizendo aqui, que não vai... A sua perspectiva é que, de repente, eu obedecendo a ordem dela, vai ficar tudo numa boa, aí não vai ter mais problemas, né? Ah, não, ele está me obedecendo, está fazendo o que eu mandei, está tudo certo agora. Eu disse para esse inscrito na época, você vai ver mais na frente, eu vou voltar aqui, você vai ver como vai ter mais problemas. Não vai resolver eu fazendo o que ela está mandando. E assim foi o que aconteceu, pessoal. A partir daquele momento, contem aí, o planejamento de... funciona assim aqui, ó. Por exemplo, no finalzinho de março faz-se o planejamento de abril, no finalzinho de abril faz o planejamento de maio, e assim sucessivamente, né? Então vamos contar aqui, nesse formato, né? Abril e maio, né? 2 meses, né? Então, durante 2 meses, eu passei a fazer um planejamento conforme o que ela determinou, o que ela impôs, né?
Ela impôs. Pessoal, vocês acreditam que eu fazendo do jeito que ela estava mandando, olha como é que eu fiz. Eu vim aqui, eu abri o documento curricular, eu tirei todo o direcionamento, né, do planejamento em cima do que estava proposto para aquela série. Eu cheguei a pegar atividades até do portal do MEC. Eu descobri que o MEC, ele tem sites lá que sugerem muitas atividades para o professor de qualquer turma, qualquer série. Então eu baixei várias atividades do portal do MEC para essa série. Eu baixei de outros sites, blogs. A internet é um oceano aí para isso aí. Para o professor hoje em dia que quiser trabalhar com coisas da internet, eu posso dizer que é um oceano. Tem muito, muito, muito mesmo. E aí igual ela pediu, ela falou que o que eu acho, o que eu penso não contava. Então eu fiquei, o documento curricular está pedindo para trabalhar este assunto, então eu pegava o assunto, botava lá e baixava as tarefas e montei as tarefas, né? Vocês acreditam que eu entreguei para ela um planejamento para o mês de abril, né? Eu entreguei um planejamento para o mês de abril, logo que ela recebeu esse planejamento, e eu tô tendo aquela tática de só entregar tipo um dia antes, né? Sei lá, dia 5, a data limite para entregar, no dia 4 eu entrego, né? Eu entreguei. Vocês acreditam que logo que ela pega esse planejamento, ela sai printando, porque eu mando no e-mail, aí ela abre, acho que no celular dela, e começa a printar e me manda reclamando das atividades. E olha só qual é o tipo de reclamação que ela manda para mim. Ela fala assim: professor Vitor, essa atividade aqui, professor, não dá para passar, porque aí varia. Dentro de um só planejamento, algumas atividades ela diz assim: não, porque essa atividade aqui tá muito fácil para esses meninos, sabe? Tá muito fácil, você tem que botar um grau de dificuldade maior para eles. Então, assim, você vai pesquisar de novo e vai botar outras tarefas, tá? Eu não aceito essas aqui. E outras atividades, ela coloca assim: não, essa tarefa tá com um grau de dificuldade muito grande. Não dá para você encaminhar uma atividade dessa aqui para os alunos. Ela fez isso no planejamento para o mês de abril. Quando ela mandou, aí eu mandei um áudio para ela na ocasião. Aí eu disse assim, eu falei: colega, eu não vou refazer nenhuma. Sabe por quê? Eu falei: porque eu segui de acordo com o que você me solicitou. Você disse que era para fazer um planejamento puramente dentro do documento. Eu falei: tá tudo aí, tá de acordo com as habilidades. Se você duvidar da minha palavra, eu lhe mando todos os sites de onde eu tirei essas atividades e você verá que é para a turma do segundo ano. Não tem nada aí que não seja do segundo ano. Então, eu não aceito a sua reclamação. Se a senhora não gostou ou não está satisfeita, então a senhora mesma refaça. A senhora pesquise na internet e coloque o que a senhora quer, mas eu não vou fazer de novo, porque eu tenho certeza que eu fiz do jeito que a senhora mandou eu fazer. Quando eu falei isso para ela, aí ela botou só um ok. Ela falou ok. Aí ela imprimiu, né? Ela também não reclamou mais nada. Ela imprimiu as tarefas, montamos os blocos e entregamos. Quando foi agora, né? No caso, final de maio, né? Final de maio, eu faço novamente o planejamento no mesmo molde do que ela me pediu e mandei o quê? Eu mandei quinta-feira. Mandei na quinta-feira, assim, por volta do meio-dia. Mandei. Pessoal, quando foi à noite... Não, minto. Eu mandei depois do almoço. Tipo assim, eu mandei depois do almoço. Já tinha muitos dias que eu tava com esse planejamento feito aqui. Mas eu decidi mandá-lo de tarde... Não, depois do almoço, aí ela foi e respondeu. Ela disse assim: professor, mais tarde eu vou examinar o seu planejamento, tá bom? Ok. Passou-se a tarde, passou a noite, ocorreu de eu ter ido dormir cedo, tipo 9h30, 10 horas eu deitei, dormi. E quando foi de manhã cedo, bem cedo mesmo, eu acordei, quando eu olho o telefone, tava um monte de print, pessoal, um monte de print das atividades que eu mandei. A mesma reclamação que ocorreu no mês passado, ela fez agora de novo. Aí cada atividade, ela printava e ela botava um comentário. Ela mandava o print e um comentário embaixo, rebatendo todas as atividades, pessoal. Todas as atividades que eu mandei. Não, porque essa aqui, professor, não tem condições, professor. Você mandar uma atividade dessa, o aluno não tem condições de responder essa atividade. Sabe? Isso aqui é quando você estiver no presencial, dá de você aplicar uma atividade dessa. O grau de dificuldade está muito grande. Outras tarefas, ela acusou que disse que a tarefa estava muito fácil. Não, tem que refazer, professor, não dá, isso aqui não dá para passar. Quando eu vi, aí eu escrevi um texto para ela. Eu não vou abrir aqui, mas eu vou falar do que eu lembrei. Aí eu
aqui foi o que o Lorde comentou comigo, né? Quando ele disse assim, eu não teria nem respondido, né? Ele botou assim, eu mandei um texto para ela, aí eu botei assim, eu falei, bom dia. Eu falei, colega, está difícil de manter uma relação de trabalho com você, porque nada te agrada. Eu falei, tudo que eu faço nunca tá bom para você, né? Eu falei, lá no início do ano, eu tentei trabalhar de uma maneira flexível, tentando ver a realidade do aluno, você não aceitou. E impôs que eu tinha que seguir o documento curricular. Eu estou seguindo da forma que a senhora determinou e você continua reclamando. Se eu mando uma atividade cobrando um pouquinho do aluno, você fala que está muito difícil. Se eu mando uma tarefa fácil, você fala que tem que dificultar a tarefa. Falei, olha, realmente está difícil. Falei, mas a senhora me aguarde aí, que daqui a pouco. Eu falei, mas daqui a pouco, a partir das 8 horas, eu estou chegando aí na escola, mais tarde eu estou chegando aí na escola e nós vamos resolver esse negócio aí, tá bom? Nós vamos resolver. Eu acredito que ela estava dormindo ainda, porque eu devo ter mandado esse texto para ela bem cedo, né? Mandei bem cedo. Aí, pessoal, quando foi dando assim lá para as 8 e pouco, ela visualizou a mensagem que eu mandei e ela começou a mandar uns áudios. Ela mandou um áudio de 1 minuto, ela mandou um áudio de 2 minutos, só que eu não abri. Até hoje eu não abri nenhum áudio dela. Aí eu escrevi assim, eu falei, olha, não precisa ficar me mandando áudios não, tá? Que eu vou, daqui a pouco eu tô chegando aí na escola. Eu falei, aí a gente vai conversar pessoalmente, tá bom? O que eu fiz? Quando deu... Pessoal, eu tinha alguma coisa para resolver na rua. Eu não lembro o que foi. Eu tive que sair, eu não pude, assim, sair daqui de imediato e ir para lá. Então eu fui na rua, desenrolei o que eu tinha para desenrolar. Quando deu 9h30 da manhã, eu liguei para a diretora da escola. Eu liguei e perguntei assim, fulano, você tá na escola aí? Aí ela falou, não, eu tô em casa. Ela falou, eu tô em casa, mas eu tô de sobreaviso. Ela falou, eu já deixei avisado lá na escola que qualquer coisa que precisar é só me ligar. Falei, pois eu tô precisando muito da senhora lá. Eu digo, eu posso ir para a escola e lhe aguardar lá? Eu falei, eu tô com um problema pedagógico e é um problema que tem que sentar eu, a senhora e a coordenadora, a Soraya. Vamos sentar nós três pra gente conversar e resolver um problema? Aí ela falou, não, tudo bem, pois me aguarde aí em 20 minutos eu tô lá. Pessoal, eu desço para a escola. Pessoal, quando eu cheguei primeiro na escola. Quando eu chego na escola, eu lembro que eu cheguei lá, era assim 9h40, mais ou menos. Cheguei 9h40. Quando eu cheguei, encontro com ela. Pessoal, essa mulher já tava com uma cara, a Soraya, com uma cara para mim. Chega, tava com o olho assim regalado. Aí ela no corredor, ela falou assim para mim, por que você não ouviu os meus áudios? Aí eu falei, não, porque eu achei melhor a gente conversar pessoalmente, tá? Eu falei, a gente precisa conversar pessoalmente. Eu falei, tudo bem? Você aceita a gente conversar? Tudo bem, tudo bem. Eu falei, pois eu vou sentar bem aqui, eu vou esperar a diretora chegar. E aí, quando ela chegar, a gente vai conversar uma conversa nós três, em particular, só nós três, tá bom? E ali eu fiquei sentado ali no peitoril, ali de um dos pavilhões ali da escola, esperando a diretora chegar, né? De repente, quando é 10 horas em ponto, a diretora chega. Ela veio até com o filho dela, esse filho veio trazê-la, né, até a escola. A diretora é uma senhora já de certa idade, ela já deve estar quase com 60 anos. Essa mulher já deveria, se quisesse, já poderia até ter se aposentado, que já tem tempo de serviço de sobra, enfim. Quando ela chega, bom dia, aí fomos para uma sala. A gente foi para uma salinha pequena, de modo que pudéssemos, dentro desta sala tem uma mesa redonda mesmo, sabe? Nós sentamos os três em volta dessa mesa. Claro que na hora que eu entrei eu já deixei o meu telefone ligado no gravador, só que eu botei no bolso assim da camisa, né? Eu apaguei a tela e deixei no bolso. Aqui vai gravar livremente, né? Pessoal, aqui vai ser, essa parte aqui, contar como é que foi essa conversa, vai ser a parte mais difícil. Por quê? Porque, pessoal, ela não deixava eu falar. Assim, os poucos momentos que eu consegui falar foi porque eu tive que ficar assim confrontando, sabe? Eu com a mão, por favor, não, calma aí, deixa eu terminar meu raciocínio, deixa eu concluir aqui. Mas assim, teve vários momentos assim que eu não consegui, mesmo eu pedindo licença, ela não calava a boca. Mesmo que eu dissesse, deixa eu concluir o meu raciocínio, ela não deixava eu concluir o meu raciocínio. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos ali 1h30 de conversa. Foi das 10 da manhã até as 11h30. Nós terminamos a conversa, era 11h30 da manhã. Eu digo para vocês, se eu falei assim, se pegar os meus momentos de fala, se eu falei 10 minutos dessa 1h30, foi muito.
E a diretora, eu acredito que ela não falou 5 minutos. O resto do tempo todinho, vamos botar aí, 1 hora e 15 minutos, só foi a Soraya falando, que falava que tinha hora que se engasgava, sabe, de tanto falar. Ali na minha frente, na frente da diretora. E foi assim, nossa, eu chegou um momento assim que eu tava agoniado para terminar aquela reunião e já saí dali, sabe? Porque tava insuportável ficar escutando aquela mulher falar. Aí eu entrei, aí assim, eu pensei que eu ia poder iniciar, né? Aí ela, não, ela já começou, sabe? Não, porque eu acho que não tinha necessidade da gente estar aqui fazendo uma coisa dessa, porque dava pra gente ter conversado só entre nós dois. Eu te mandei os áudios, né? Eu te mandei os áudios, mas você não quis nem ouvir os áudios que eu te mandei. Aí eu falei assim, quando ela falou isso aí eu olhei pra diretora, eu falei, diretora, assim que eu cheguei aqui nessa escola, uma vez, de vez em quando você fala isso, que vocês da equipe gestora está aqui para resolver problemas, né? Que quando tem algum problema, pelo amor de Deus, não é para sair da escola, para levar o problema para outro órgão, para a instância superior, que é para resolver aqui dentro, não é? Falei, se está tendo um problema, esse problema já vem se arrastando há meses. Aí eu digo, sabe por quê, Soraya, que eu preferi ter essa conversa junto com a direção aqui? Eu falei, porque na minha interação com você não resolve, não vai resolver. Eu digo, então no mínimo, nós vamos ter que ter uma conversa assim, botar as cartas na mesa aqui, para ver se a gente chega num consenso, para ver o que resolve. Eu digo, eu vou apontar o que é que está me incomodando e eu vou apontar uma solução para esse problema. Eu não vou só te criticar, de apontar o dedo para você, não. Eu tenho uma proposta a fazer aqui. Eu digo, eu gostaria que essa reunião nem se estendesse. Pessoal, eu falei isso no começo. Eu digo, eu não quero nem que essa reunião, acho que em 20 minutos aqui a gente resolve essa parada. Eu vou falar o que é o problema e vou apresentar uma solução para o problema e você me diga se você é de acordo ou não com a solução que eu vou apresentar. Mas como eu disse, foi muito difícil, exatamente por a questão de que eu não conseguia, né, falar o que eu queria falar, né, com as interrupções. Mas eu vou tentar agregar as minhas falas, né? Eu vou tentar agregar as minhas falas aqui para que vocês compreendam. O que eu fiz? Mesmo com interrupções, eu disse assim, eu me dirigi, eu olhava mais para a direção. Eu vi a diretora assim como se ela estivesse na figura da juíza ali, né? Uma juíza que estava ouvindo as duas partes ali para ela dar o parecer dela. Então eu falei, diretora, é o seguinte, pessoal, a mesma narração que eu fiz aqui para vocês, como que funciona a minha linha de raciocínio? Eu falei para ela, eu digo, olha, a minha visão foi essa e essa. Eu quis fazer dessa forma. Só que ela não concordou. Eu falei, ela foi muito clara comigo. Nesse momento eu citei, eu falei, inclusive, eu tenho o hábito de gravar, de guardar os registros de conversa, sabe? Sempre quando tem lives, essas coisas, eu boto alguma coisinha ali para gravar, para que não fique o dito pelo não dito, né? Então, tudo que eu tô falando aqui, eu tenho os registros das nossas conversas. Eu falei, você, Soraya, foi muito claro comigo que era para mim guardar o que eu acho ou o que eu penso comigo, não foi? Você falou, pessoal, vocês acreditam que ela negou na hora que eu falei isso? Eu falei isso, falou, eu digo, você falou. Eu digo, você falou, não diga que você não falou, porque eu tenho a gravação. Eu falei, se você sustentar aqui que não falou, eu vou voltar aqui depois, eu trago a gravação que eu tenho. É só a questão de eu procurar nos meus arquivos lá que eu tenho a gravação onde você falou isso pra mim. Você falou que que era pra me deixar de lado o que eu penso. Aí eu tô obedecendo o que você mandou. Eu tô cumprindo o que está no documento, eu tô montando as atividades, tudo. Eu só não boto os sites, porque no planejamento não pede referência bibliográfica. Mas se precisar, eu tenho tudinho nos meus históricos lá do computador. Eu digo, aí eu coloco, aí você todo mês está me chamando a atenção, você todo mês está dizendo que a tarefa não está boa, que tem que refazer, que está errado, que a tarefa está difícil. Pô, que situação é essa? Eu falei, quer dizer, o meu trabalho nunca vai estar bom para você? O meu trabalho nunca está bom, na tua opinião? Eu falei, olha que eu já enfrentei N dificuldades por onde eu já trabalhei, mas eu nunca tinha me deparado com uma situação dessa daqui, de eu passar já vai fazer um semestre que eu estou trabalhando, não teve um mês, nem um mês aqui para dizer assim, esse mês eu fiz um planejamento, entreguei para você e estava do teu gosto, estava do teu agrado. Eu falei, isso já está me afetando,
isso está me afetando de uma tal forma que quando eu sento diante da tela de um computador para fazer um planejamento, eu já não consigo mais pensar no aluno, porque o certo, eu como um professor, é eu planejar minhas aulas visando o aluno, pensando no aluno. Não, eu estou pensando na Soraya. Poxa, será que essa tarefa aqui vai agradar a Soraya? Será que ela vai gostar? Quer dizer, eu estou trabalhando aqui para fazer um trabalho para agradar não a comunidade dos alunos, mas para agradar você, né? Eu digo, eu estou trabalhando para isso aqui, né? É para agradar a sua pessoa aqui dentro. Eu falei, pelo que eu estou vendo, pelo andar da carruagem aqui, eu nunca vou conseguir te agradar. Nunca vai estar do teu gosto. Não importa, eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer do jeito que você manda, nunca tá bom, nunca tá bom. Então, sinceramente, assim, a minha cota de paciência, eu falei, eu vim hoje aqui desabafar, eu chamei hoje para essa reunião, porque eu já não estou suportando mais. Para mim já deu, sabe? Então é o seguinte, colega. Já que nada tá bom do que eu faço para você, eu tenho uma proposta para te fazer. Tá? Eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos fazer o seguinte, o próximo planejamento, você me informe a data, que dia que vai ser, quando que começa o próximo período de planejamento. Ao invés de eu fazer o meu planejamento lá na minha casa, nós vamos vir nós dois aqui para a escola. Você já está vindo sempre, né? Eu vou vir para cá, eu vou trazer o meu notebook. Nós vamos sentar. Você, por favor, traga o seu notebook também. E nós vamos sentar numa mesa. Só que aí eu não vou fazer o planejamento, eu não vou decidir nada. Quem vai decidir é você. Você vai escolher as habilidades, os conteúdos, os objetivos que está lá no documento. Você vai pesquisar as tarefas que sejam do seu gosto. E aí você vai só me passando. Você pode até ir... a gente vai estar sentado um do lado do outro, aí tudo que te agrada você me passa. Ó, Vitor, eu gostei dessa tarefa aqui, ó, essa aqui tu bota. Vitor, eu gostei dessa outra aqui. Aí você manda, tu vai mandando e eu vou só colocando aqui no Word, vou montando tudinho aqui, vou fazendo. Eu falei, não é possível que fazendo desta maneira ainda vai ter problema. Eu falei, não é possível. Então, assim, como que eu faço nunca tá bom, então você faz, né? Já você, quem entende de sala de aula é você, né? Você sabe mais do que eu como professor, você que sabe o que é melhor para os alunos, então você vai decidir o que é melhor, tá? Porque eu não quero mais continuar nessa situação do jeito que está. Pessoal, aqui foi a minha fala, com muita luta eu consegui expressar isso aqui. Meus amigos, à medida que eu fui falando isso aqui, essa mulher deu cada surto na hora que eu estava falando. Essa mulher deu cada surto, ela negou, ela gritou, ela se vitimizou, ela chorou. Foi tanta coisa assim que é tanta coisa que eu estou tentando me achar aqui para ver o que eu posso falar para vocês aqui. Mas assim, à medida que eu ia falando, ela fez muita negação, sabe? Não, mas eu não falei isso, foi você que entendeu errado, professor. Eu nunca falei isso, porque eu também vejo a situação do aluno. Eu estou preocupada com o aluno. Teve um momento que ela virou para a diretora e falou assim, diretora, porque ele passa umas tarefas aqui, porque eu tenho meus filhos, eu tenho filhos crianças, eu tenho 2 crianças lá em casa que estudam a mesma série que ele trabalha. A minha filhinha lá em casa faz a mesma série com a turma que a turma que você trabalha, então eu ajudo a minha filhinha lá em casa a fazer as tarefinhas dela. Então eu sei, sabe, não é só eu como coordenador, eu como professor, eu como mãe, eu acompanho a vida e eu sei que aquela tarefa que você passou não está de acordo. E outra coisa, professor Vitor, eu acho que você está muito insensível, professor, você está muito insensível porque você sabe a realidade que a gente trabalha. Aqui tem mãe de aluno que tem 4, 5 filhos, 8 filhos dentro de casa, são mães que não têm estudo, ela não consegue ensinar os filhos dentro de casa. Como é que você quer empurrar tarefa para aluno como se tu estivesse trabalhando no presencial? Aqui, professor Vitor, nós temos alunos na sua turma que são alunos de nível 1 ou de nível 2, de primeiro ano, que não sabem nem as letras do alfabeto e você quer empurrar umas tarefas. Pessoal, vocês estão percebendo aqui? O que ela me criticou lá atrás, que não era para me fazer, ela passou a defender. Pessoal, foi um momento assim que minha mão, assim, eu acho que eu fiquei até um pouco trêmulo, minha mão ficou gelada de ódio daquela mulher, sabe? Me deu um ódio quando eu vi ela falando aquilo. Mas assim, eu respirei fundo, né? Eu digo, nossa, como são as coisas, né? Eu falei, exatamente isso aí foi o que eu te falei. Eu digo, eu vou repetir. No início do ano eu falei isso para você. Eu falei, foi essa a forma como eu estava planejando e você me criticou que não era para me fazer desse jeito. Aí eu passei a fazer do jeito que você mandou e agora tu tá dizendo, tu tá pegando exatamente o meu discurso lá atrás.
Aí pessoal, foi momentos assim que eu não me calei, sabe? Eu não me calei. Eu falei, diretora, eu falei, esta é a versão dela. Eu falei, mas se a senhora quiser, eu posso lhe mostrar depois os áudios. O que essa mulher falou pra mim lá atrás, quando eu falei esse mesmo argumento aí? Quando eu me preocupei com a realidade dos alunos. Quando eu quis trabalhar de uma forma, ela não aceitou. Aí agora ela tá dizendo, eu falei, mas tu vai ser desmascarada, Soraya. Eu falei, você não perde por esperar. Eu falei, porque o que tu tá negando aqui, o que você tá negando aqui, eu vou pegar minhas provas, tá? Eu vou pegar as provas, eu vou formalizar alguma coisa aqui. Disso aí que tu tá negando. Pessoal, quando eu falo pra ela que eu tinha essas gravações, que eu tinha os registros da conversa, aí ela mudou o discurso. Aí ela vira pra diretora e fala assim, não, realmente eu falei, sabe, realmente eu falei, diretora, sabe, eu falei que tem que seguir, porque você sabe que, mas assim, você não entende o que eu falo, você não entende o que eu tô falando, o que eu quero dizer é que você pode pegar, tá, você pode pegar esses mesmos conteúdos que tá proposto para sua turma e você faz uma adaptação, você vai adaptar esse conteúdo para a realidade dos seus alunos. Será que é tão difícil você entender isso aí? Você tem que ter um olhar, o que eu tô percebendo, tu tá muito técnico. Sabe? Você tá muito técnico, você acha que é só isso, que é só ir lá e pegar o conteúdo lá e pega qualquer tarefa da internet e mete nos alunos. Não é assim não. Não é assim não, a gente tem que ver a realidade dos alunos, sabe? Porque a gente está lidando com vidas aqui. Eu trabalho desta forma. O que eu percebi? Ela tentou ali diante da diretora querer colocar que eu sou insensível, que eu sou a pessoa ruim e ela é a boazinha da história, né? Ela é a boazinha, ela é a que se preocupa, ela está muito preocupada ali realmente com o aprendizado dos alunos, né? Quando a conversa ficou em torno disso aí eu disse assim, eu falei, não, vamos decidir a situação. Eu falei, me diga como é que nós vamos, me diga a proposta que eu fiz. A proposta que eu fiz, podemos combinar dessa forma? Aí foi quando eu vi o não, pessoal. De jeito nenhum, eu não vou fazer o seu trabalho, professor. Não vou fazer o seu trabalho. É obrigação sua, é você quem tem que planejar, é você quem vai escolher os conteúdos, é você. A minha função é olhar. Eu vou olhar e eu vou dar o meu parecer se ficou bom ou não. Eu vou dizer se o que tu fez está apto a mandar para os alunos ou não. E se eu achar que não está apto, você vai refazer. Eu vou mandar de volta e você vai refazer. É assim que funciona. Porque se não precisasse disso, não precisava ter uma coordenadora pedagógica aqui. Eu fui nomeada, foi para isso. Esse é o meu papel. Pessoal, quando ela fala isso, foi a hora que a diretora entra em cena e defende ela. Durante muito por isso que eu falei que a diretora foi quem menos falou. Ela olha para mim e fala assim, olha, professor Vitor, ela tá certa, né? Ela tá certa. É assim que funciona o trabalho, sabe? É desta forma que funciona, sabe? Você faz o seu planejamento, você pode vir, fica a seu critério. Se você quiser vir fazer o seu planejamento aqui na escola, venha. Ou se você quiser fazer na sua casa, venha, mas tem que ser dessa forma. Ela vai olhar e é a obrigação dela, sabe? É a obrigação dela ver se está de acordo, se está tudo certinho, né? Para poder mandar para os alunos. É função do coordenador ter esse olhar pedagógico, esse olhar didático, né? Porque se fosse assim, não, deixa lá na mão do professor, do jeito que o professor fez, tá bom, não precisava nós termos uma coordenadora. Quando a diretora fala isso para mim, aí eu me dirijo a ela e falo assim, diretora, eu posso lhe fazer um questionamento? Pode. Falei, beleza, eu vou lhe fazer uma pergunta. É o seguinte, diretora, eu sou estudante de concurso público. Eu já tenho um bom tempo que eu venho estudando, então tem algumas matérias, tem várias disciplinas que eu estudo para concurso público. Uma delas chama-se Administração Pública. Eu falei, essa reunião foi agora de manhã. De manhã eu pensei de vir aqui, liguei para a senhora e estamos aqui conversando. Se eu tivesse, digamos assim, me planejado melhor, eu teria até trazido essa informação de forma mais precisa. Eu falei, mas aqui eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou tentar explicar com as minhas palavras. Na teoria da administração pública, da gestão pública, lá fala dos vários tipos de gestão. E assim, tem um tipo de gestão que chama-se gestão motivacional. A gestão motivacional é aquela em que o gestor ele tem uma confiança na sua equipe de trabalho, isso é tanto no setor privado como no setor público. Então,
Por exemplo, eu sou o gestor, né? Eu sou o gestor de uma equipe, então eu confio que a minha equipe, eu tenho uma equipe de profissionais, de pessoas capacitadas aqui, principalmente no serviço público, são pessoas que têm uma formação, passaram num concurso público, então se estão nos seus postos de trabalho é porque provou que tem competência para estar ali. Então, esse gestor, ele confia na sua equipe, ele deixa que a sua equipe trabalhe e ele quer ver o resultado. Ele vai ver os resultados do trabalho. Se nesse olhar dos resultados do trabalho, o resultado não está bem, não se está alcançando os objetivos, aí há que se fazer algum tipo de intervenção. Eu falei, existe um outro tipo de gestão, do qual eu não me recordo agora o nome, que é o inverso, é o gestor, ele não confia na sua equipe. Para esse gestor, a equipe é um bando de irresponsáveis, são pessoas que não têm compromisso, são pessoas que, tipo assim, se o gestor não estiver ali no pé, vigiando, cobrando, botando pressão, não sai nada que presta, não vai sair. Eu falei, me parece então, diante do que a senhora está expondo, vocês duas estão expondo aqui para mim, que a forma de gestão de vocês não é uma gestão motivacional, não é uma gestão pautada na confiança, mas sim uma gestão... Pô, pessoal, eu não lembro, eu já estudei, mas não lembro agora o nome. É o tipo de gestão que você não confia. Tipo, ó, fica no pé desses professores, tá? Cobra, porque aí, pessoal, ó, por isso que eu falei, é muita informação, eu não ia conseguir lembrar. Nesse momento que eu falo isso é porque anterior a Soraya tentou fazer uma justificativa. Isso aí deu muito bom, encaixou perfeito assim a minha fala. Ela fez uma justificativa, ela disse assim: inclusive, professor Vitor, não é só com você que eu estou fazendo isso, tá? Não é só com você. Olha aqui, pessoal, eu acreditei porque ela me mostrou. Ela pegou o telefone, ela do mesmo jeito que eu faço com você, eu tenho feito com todas as outras professoras aqui. Eu cobro, eu devolvo tarefas, tenho que refazer. Olha aqui, ó, escuta esse áudio aqui que eu mandei. Aí ela mostrou realmente uns áudios lá, me mostrou mensagem de texto. Tem colegas aqui que meia-noite eu estou mandando mensagens para elas, cobrando coisa de trabalho. Então não é só a sua pessoa que eu estou fazendo isso. Diante do que ela expressou para mim, do que ela tinha falado em relação às outras, aí foi a hora por isso que eu expressei essa fala. Quer dizer, aqui então tem que ser ali na base, ele tem que estar no pé ali, né? Cobra, senão não vai sair. Eu digo, olha, sinceramente, eu falei, posso estar equivocado, mas me parece que o tipo de gestão que vocês adotam aqui é essa. Só que eu acho lamentável, porque todos que aqui estão, eu acredito, a maioria do quadro nosso aqui são de pessoas concursadas. São professores concursados, são professores que já têm muitos anos. Eu mesmo já completei 11 anos que eu estou em sala de aula. Tem gente aqui que já tem 20 anos, 30 anos de sala de aula. Será que essas pessoas não têm competência, não têm capacidade? Tem que ter alguém para estar ali checando tarefa por tarefa, frase por frase do planejamento, para ver se está de acordo ou não. Eu fiz esse questionamento para ela. Pessoal, quando eu fiz esse questionamento, repito, ela me interrompendo, aquela luta para não poder falar, né? A Soraya não deixou a diretora responder e ela ficou agressiva comigo. Ela gritou comigo lá dentro da sala, sabe? Eu teve um momento que eu falei, eu digo, não precisa gritar comigo. Ela falou mais ou menos assim: ô Vitor, eu fico pegando no seu pé, Vitor? Eu fico pegando no seu pé o mês inteiro? Eu fico te cobrando de noite? Eu fico pegando no seu pé o tempo todo? E eu digo, por favor, não precisa gritar comigo não, tá? Você pode falar com o seu tom de voz normal, tá bom? Eu falei, claro que você não fica o mês inteiro. O que a gente está tratando aqui? Nós estamos tratando do período de planejamento. Então é no período do planejamento, não é o mês todo. Aí foi outro momento que ela novamente se exaltou para mim. Ela, não é questão que a gente não confia. Aí, pessoal, aqui vem um ponto que eu não sei, assim, acho que elas não esperavam que eu fosse colocar esse tipo de argumento, que a fala que eu vou expressar aqui foi uma fala assim, uma falava, a outra falava, foi aquela fala intercalada, né? Mas elas colocaram assim, você está distorcendo o que nós estamos falando aqui, não tem nada a ver, claro que a gente confia que todo mundo é profissional, todo mundo aqui é profissional, mas é porque, professor, eu vou te falar bem aqui, eu estou finalizando a minha missão, foi quando ela falou, eu já estou, provavelmente é só esse mês que eu ainda vou ficar no cargo, porque em agosto a Jezabel volta, né? A Jezabel vai voltar e eu vou
pro meu posto de trabalho, mas assim, com exceção de você que veio me reclamar, né? Com exceção de você que tá aí numa defensiva comigo, nossa, eu tô tão feliz, assim, porque todas as outras professoras, eu senti o quanto eu ajudei essas professoras aqui dentro, o quanto eu ajudei, porque você é o único professor que estava fazendo planejamento em casa, sabe? Você é o único professor que fazia planejamento em casa, porque as outras meninas, as outras professoras, todas estavam vindo aqui para a escola e com seus computadores. Pessoal, e vocês acreditam que eu vi mesmo isso? Assim, esses dias para trás eu precisei ir lá pegar livro. Tem vezes que eu tenho que ir lá assinar o livro de ponto. Todo mês eu tenho que ir um dia lá para assinar o livro de ponto, porque tem que ser feita uma frequência, né? E é muito comum, assim, quando eu vou durante aqueles dias ali, sei lá, uns 10 dias ali de planejamento, enquanto eu estou fazendo o meu em casa, às vezes eu vou lá resolver uma coisa rápida. Quando eu chego lá, eu vejo 3 professoras, 4 professoras lá. Às vezes estão na sala dos professores, às vezes estão em salas mesmo, ou então no pátio, no corredor, bota uma mesinha lá no corredor e fica lá com o seu notebook. Aí ela falou para mim, você é o único professor que tem feito planejamento de casa, porque as outras professoras todas têm vindo para cá. E olha, diretora, as meninas toda hora me chamam. Soraya, querida, vê aqui, ó, eu fiz isso aqui. Não, ó, eu tô com dúvida aqui, vê se tá bom. Nossa, eu tenho ajudado tantas meninas a fazer até, mas assim, elas fazem, elas ficam lá fazendo planejamento, só que toda hora elas me chamam. Elas me chamam, aí eu vou lá, eu olho, eu vejo se tá bom. Não, amiga, faz assim, faz desse outro jeito. Não, essa outra tarefa aqui. Amigo, vem pra cá, amigo. Venha pra cá, traz o teu computador, sabe? Fica junto com a gente aqui, com as outras professoras, fazendo o seu planejamento. Toda hora eu vou lá olhar, eu vou ver como é que tá indo o teu planejamento. Toda hora você fez uma tarefa, você já me chama. Em vez de você mandar de uma vez, cada tarefa que você faz, você já me chama para olhar. Eu já vou olhar, eu já vou dizer se tá bom ou se não tá. E aí você já faz seu planejamento, já imprime tudo, já deixa tudo aqui. Só, pessoal, que eu sei o que é estar no meio de mulheres. Eu sei o que é. Eu digo, não. Eu falei, então a sua palavra final é que você não vai fazer o planejamento. Você não vai... vai continuar sendo eu. É eu que tenho que decidir, eu que tenho que escolher as tarefas. E tu vai dizer se gostou ou não, né? Vai continuar igual era antes, né? Tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito, professor. Eu falei, não, então eu vou continuar lá da minha casa mesmo, tá? Eu digo, nós vamos fazer assim, a gente fica lá, vai mudar um detalhe. Eu falei, eu vou fazer lá na minha casa, aí eu vou entrar em contato com você, a gente vai marcar um dia, tipo um dia de manhã, aqui eu venho com o meu computador, aí você olha, nós vamos sentar de frente, nós dois, para a tela do computador, e aí você já vai dizendo para mim quais são as tarefas que você não gostou, não ficou boa, já passa logo tudo, eu anoto, e aí depois eu vou... Eu falei, só que eu sei que não vai ser, ainda assim, porque mesmo... Pessoal, acreditem ou não, já aconteceu isso aqui entre eu e ela. Ó. Ela reclamou das tarefas. Aí eu fui na internet, pesquisei outras tarefas, substituí no planejamento, mandei para ela e depois ela tornou... Só não foi, digamos assim, se antes ela tinha condenado todo, depois ela ainda devolveu mais umas 5. Amigo, olhei essas tarefas aqui, você substituiu, mas ainda não ficou legal. Não ficou boa essas aqui. Sabe? Então, não, tem que pesquisar. Ela nunca mandou uma sugestão. Eu falei uma coisa para ferir o ego dela lá na hora. Eu disse assim, eu já trabalhei numa escola que a orientadora dessa escola, ela tinha um diferencial. Geralmente, quando estávamos no percurso ali dos planejamentos, que no caso na época do presencial era toda semana a gente planejava a aula, né? Eu falei, então assim, ela já sabia, ela já vinha acompanhando o que eu estava trabalhando, então era muito comum assim ela mandar para mim por e-mail, ela mandava um bloco de atividades que ela tinha encontrado na internet, porque às vezes ela ficava um pouco vago ali no expediente, aí ela mesma ia no computador e baixava aquele monte de tarefas e mandava para mim. Às vezes ela até imprimia e levava para mim como uma forma de me ajudar, né? Eu falei, não, mas tudo bem, pode deixar que a gente vai tocando o barco. Pessoal, só teve um momento, por isso que eu falo que essa diretora lá dessa escola, ela é fraca, ela é fraca. Acreditem, quando a gente terminou ali a conversa, que eu saí, aí a Soraya entrou lá para dentro da sala dos professores, eu fui pegar minha moto no pátio da escola, a diretora foi lá, eu já montando na moto, aí ela chegou e ela meio que passou assim a mão
a mão dela sobre a minha mão, né? E disse assim, e falou assim, amigo, calma, calma, é só esse mês. Ela falou, é só esse mês, tá? Ela só vai ficar esse mês, quando for em agosto. Em agosto a minha cunhada tá voltando, a Jezabel, tá? Então assim, faz aí do jeito que, vai fazendo do jeito que você tava fazendo aí, mostra pra ela lá, que é só esse mês que ela vai ficar, tá bom? Aí eu só confirmei com o rosto, assim, sabe? Nenhum momento, assim, na conversa, a diretora se posicionou do meu lado, assim, sabe? Em qualquer que fosse o aspecto, dizer, não, mas eu acho que nisso aí tu tem razão, ou ela, não, eu acho que virar para ela e falar, eu acho que você poderia pegar mais leve nesse aspecto aqui, nada, não confrontou. Não questionou, as palavras dela foi mais no sentido de apoiá-la, né? E como eu disse aqui, eu tentei pegar mais assim o que realmente está concernente à questão. Claro que não foi só isso aqui, uma hora e meia de conversa, ela falou muito mais coisas, sabe? Ela me acusou de outras coisas, sabe? Ela fez queixas de mim. Aqui é tanto, pessoal, que um exemplo aqui, se acontecer um percalço, uma coisa e, sei lá, um dia da semana eu não mandei aula para os meninos, né? Não ministrei aula. Pois, tipo assim, era para ter mandado de manhã, né? Quando é 2 horas da tarde, ela manda uma mensagem. Por favor, você não vai publicar não a aula dos meninos? Um dia desse ela mandou uma dessa para mim, eu fiquei calado, não respondi. Depois, no outro dia ela entrou em contato, aí eu digo, querida, você sabia que eu tenho direito a um dia fora da sala de aula? Se tu pegar o cronograma de aulas, no cronograma, até quando estava presencial, era assim, eu tinha 4 dias em sala de aula e um dia liberado, né, que é o dia do meu planejamento. E o dia do meu planejamento é o professor de educação física que trabalha, é o professor que substitui com outras disciplinas. Eu falei, então eu tenho direito a um dia na semana não ministrar aula. Eu falei, eu ministro de segunda a sexta, às vezes porque eu quero ministrar para adiantar o meu trabalho. Falei, mas se eu quiser toda semana falhar um dia, eu tenho o direito, porque lá no cronograma, um dia eu estou liberado da sala de aula. Também, no dia que eu falei isso para ela, aí também nem respondeu mais nada, né? Quando eu falei isso aí para ela. Pessoal, assim, o que eu vi ali, essa questão, eu citei na comunidade do choro, né? O choro foi muito assim, por exemplo, um exemplo aqui, na hora que ela estava falando, porque ela falando assim, passando o dedo assim em volta dos olhos, tirando as lágrimas, sabe, enxugando as lágrimas. Ela, nossa, porque eu tenho certeza que eu vou entregar o cargo em breve, mas tenho certeza que eu ajudei muita gente aqui, eu ajudei minhas colegas, sabe, eu tinha muitas colegas aqui. Pessoal, por exemplo, ela citou o nome de uma professora, que essa professora tem 30 anos que é professora lá. Nossa, a professora fulana, sabe, com tanta dificuldade, sabe, tanta dificuldade ali, não estava sabendo mesmo assim. Nossa, eu ajudei tanto ela, sabe, toda hora ela me chamava, Então, na verdade, não sei se vocês estão entendendo aqui, tipo coisas que ela faz comigo, ela faz com as outras professoras também. Só que o abuso, esse tipo de abuso que ela comete, ela tenta romantizar. Eu percebi ela romantizar o abuso ali. Ela travestiu o abuso com um discurso de que eu estou ajudando, eu tô sendo boazinho, eu estou ajudando os meus colegas, mas não é assim, pessoal. Não é assim. Se realmente fosse uma coisa de ajudar, eu acredito que a postura seria outra. Sabe? É uma total reprovação. Sabe o que é assim a gente passar igual eu? Às vezes eu fico 2 dias, 3 dias aqui, gasto horas aqui na frente do computador, apurando minhas vistas, porque é planejamento para um mês, é um planejamento para 4 semanas de um mês. Então, são horas e horas de planejamento aqui em casa, pesquisando na internet, pesquisando o documento, o que eu vou trabalhar dentro do documento curricular para a gente mandar para uma pessoa e essa pessoa devolver esse trabalho e ela praticamente não considerar nada. Eu acredito, ela deixou muito claro que eu fui o único que reclamei. Ela romantizou lá na hora. Nossa, porque eu acho que você tem algum problema, professor. Você tem um problema, você precisa acabar com essa sua defensiva, professor. Porque, nossa, as outras professoras têm amado, assim, o tanto que eu estou ajudando elas, sabe? Tenho ajudado, estamos juntas aqui, sabe? E ensino elas. Na hora que ela falou dessa professora que tem 30 anos de sala de aula, eu confesso assim que me deu vontade de rir.
Quer dizer, a professora que tem 30 anos sabe menos do que ela que está há 11 anos, né? Ela que tem 11 anos, ela sabe mais, né? Ela sabe mais. Ela que não tem experiência na sala de aula, porque assim, a pessoa que trabalha como educador físico em escola fica na sala de aula, mas não é muito. Não é muito. Tem uma aula teórica, outra, parece-me para os grandes, né? Ali o ensino médio, 8º ano, tem umas aulas teóricas ali, até porque às vezes tem aluno que não pode fazer a aula prática, né? Aí pega a aula teórica. Mas no caso de criança, é só brincadeiras, pessoal, é só brincadeira. É levar para o pátio, se tiver quadra esportiva, é levar para a quadra esportiva. Então, assim, ela é a pessoa que ela não tem essa capacidade. E ontem à tarde eu até liguei para aquela minha amiga, que eu cito ela aqui no canal, a Júlia. Ela é professora aposentada. Quando eu fui citando para ela das muitas interrupções, ela falou assim: Vitor, ela ficou te interrompendo o tempo todo e não deixava você falar porque ela não tem argumento. Então, assim, ela não queria que você cobrasse nada, ela não queria que você se manifestasse porque ela não tem argumento. Então, o argumento foi a ignorância, né? Foi a arrogância dela. Infelizmente, a saída dela, o que ficou, qual foi uma grande lição que ficou nesse convívio com essa mulher, com a Soraya? Não tem aquele ditado que diz assim: quer expor à prova o caráter de um homem, dê-lhe o poder. Então, ela até então, ela nunca tinha pegado um cargo assim, né? Um pouquinho de poder. Então, ela era reclusa ali, né? Muito quieta ali, ninguém percebia esse tipo de coisa nela. Foi só botar ela na função de coordenadora ali, ela se viu diante de uma equipe, né? Uma equipe de professores ali sob o comando dela, que a mulher mostrou, como se diz, mostrou as garras, né? Tem mostrado as garras. Eu vejo na questão das professoras muito aquele posicionamento covarde, sabe? É o posicionamento covarde, tipo assim, ao invés de eu bater de frente, ao invés de eu agir contra, eu vou preferir me submeter. É mais cômodo, né? Eu faço tudo que ela está querendo, eu me submeto a ela e fica melhor assim, né? Eu dou o suprimento, né? Eu vou massagear o ego dela aqui e aí é menos problema para mim. Eu até me surpreendi que nenhuma professora... E assim, eu só fui cair a ficha ontem, mas eu já tinha visto essas professoras lá. Eu já vi essas professoras lá, às vezes, já teve vezes de eu estar lá, de eu ir para lá resolver alguma coisa, e a professora tá lá, de repente ela passa, ela fica fazendo aquele circuito ali dentro, sabe? De hora em quando ela tá lá, ela fica olhando a tela do computador da professora para olhar. Então, assim, uma coisa ridícula. Pessoal, eu já desabafei muito aqui com vocês o problema da Jezabel, a questão do assédio. A questão do assédio. Esse foi o meu problema, muito com ela. Mas eu não... Assim, essa questão do trabalho, até que não era muito. Quantas vezes eu já entreguei planejamentos? Por exemplo, eu só entregava o planejamento, a rotina descrita ali, impressa, né? Eu dava uma cópia, mas, por exemplo, ela nunca pediu para olhar as tarefas que eu imprimia. Eu terminava ali, eu já imprimia tudinho, botava dando aquele... Sempre ela me dava uma resma, né? De 500 folhas. Terminava de imprimir ali, eu já botava aquele bolão ali de papel ali dentro do coisa, botava dentro da minha mochila. Eu não deixo nem na escola, eu levo e trago todo dia dentro da minha bolsa. E vou desenvolvendo o meu trabalho. O meu problema com ela era mais aquela coisa de tipo assim, se eu tô só, ela quer estar ali só pra estar mexendo comigo, pra estar me pegando. Aquelas provocações, sabe? Mas até que essa questão do pedagógico, às vezes ela me cobrava. Assim, porque eu acho que você tinha que fazer assim, tinha que fazer desse jeito. Mas aí lá dentro da sala eu ia tapeando, né? Não, um dia eu vou fazer. Não, é porque não deu para fazer ainda. Eu ia enrolando ela, sabe? Mas no sentido do pedagógico, eu conseguia desenvolver o meu trabalho, ainda sabendo que ela é contra, mas estava melhor do que com essa aí. Essa daí, lá no início, eu fiquei vendo ela assim. Eu digo, não, ela é uma boa pessoa, né? Ela é uma pessoa boa, mas ela está sendo manobrada pela outra, né? Só que hoje eu entendo que não, ela é tão serpente, ela é tão cobra como a outra. Por isso que deu certo, por isso que as duas... Hoje eu entendo até por que ela foi a indicada. Por que não veio uma pessoa de fora para assumir esse cargo? Por que outra professora não foi convidada? Foi ela. Por quê? Porque ela
Eu não tinha percebido, mas certamente elas já haviam percebido que ela tem esse perfil, né? Então, assim, o que foi bom disso? O que foi bom disso? O que eu falo para vocês que foi bom foi porque eu desabafei. Porque, pessoal, eu já estava, assim, desgastado, não vou mentir. Eu estava desgastado daquilo, eu já estava, como se diz, eu já estava de saco cheio, eu já estava com como se diz, minha tolerância zero. Porque uma coisa, a gente fica naquela assim, né? Não, eu vou fazer assim, vou fazendo desse jeito. A gente fica sempre naquele intuito de que vai chegar no momento que, não, agora alinhou, né? Agora entrou no eixo aqui, agora tá tudo certo, né? Eu vou fazer, tá certinho, todo mês vai dar certo. Mas quando eu me vi naquele contexto que de todo mês só reclamação, eu nunca recebi, pessoal, nunca recebi um comentário positivo dessa mulher. Um comentário positivo, assim, por isso que eu naquela hora, por isso que anteriormente eu citei da gestão motivacional. Eu falei isso aí, eu digo, o gestor motivacional, ele motiva a sua equipe, ele dá incentivos, ele apoia, ele confia na sua equipe. Já o outro não. Enfim, e elas não gostaram, eu percebi claramente. Essa parte aí, quando eu falei, porque isso aí foi uma dura crítica à gestão delas que eu fiz, né? Uma dura crítica. Eu deixei até um aviso para a diretora lá. Eu digo, olha, quando as aulas presenciais voltarem, nós vamos sentar de novo e nós vamos conversar. Sabe por quê? Eu falei, porque a senhora está dizendo aí, diretora, isso foi quase no finzinho da reunião. Eu digo, a senhora está dizendo aqui que é papel da orientadora, né? Da coordenadora, deliberar, ela que decide se o que está sendo trabalhado realmente é bom para os alunos, né? Falei, só que o que acontece? Quando chegar no final do ano, se a turma fracassou, se a turma teve um péssimo desempenho, aí todas vocês tiram de vocês da reta, né? E quem é o culpado é o professor é que foi incompetente. Eu falei, quando eu tomo cuidados em seguir 100% o que a coordenadora manda eu fazer, eu falei, sabe por que eu fico assim, eu avalio, sabe? Eu avalio muito o que eu devo ou não seguir de ordem de coordenadora, é porque é o meu nome, é o nome do professor que fica ali. Se o trabalho foi bom, o mérito é do professor, e se o trabalho foi ruim, também fica nas costas do professor. Sabe? Eu falei, nenhuma de vocês. A pessoa, na hora que eu falei isso, ela... Não, mas nós somos uma equipe. É responsabilidade de todos nós, o processo de ensino. Eu digo, não. Aí, pessoal, eu não ia nem falar na Jezabel. Eu falei assim, aqui, nesse momento aqui, eu vou esclarecer uma dúvida. Eu já tive uns inscritos meus que falaram assim. Certa vez, eu vi, pior que tá meio vago aqui na minha memória, mas deixa eu tentar lembrar aqui. Uns inscritos meus fizeram umas críticas, tipo assim, falando que eu não deveria, no exercício da minha docência, me preocupar com o aluno. Eu lembro desse comentário uma vez, né? Rapaz, liga o foda-se, sabe? Faz só o mínimo, sabe? Faz o que ela está mandando, guarda os registros do que ela mandou tu fazer e pronto, e não fica batendo de frente, não fica se desgastando, não. Uma coisa assim. E foi mais de uma pessoa que falou isso pra mim aqui, eu fiquei com isso refletindo muito na época, sabe? Isso foi razão até de um bate-papo meu um dia com um Lorde Conselheiro, onde eu pedi até um parecer dele em cima dessa situação, porque olha o que eu estava pretendendo fazer, pessoal, se não mudar, tudo indica que em agosto já vamos voltar às aulas presenciais. Então eu estou já esse junho agora é o último mês, né, de aula à distância. Em agosto já retoma-se presencial. Ainda com algumas restrições, né, mas a previsão é essa. E eu estava muito assim, ó, eu pensei assim na minha cabeça, que eu iria... Porque o que acontece? No começo do ano elas vão forçar isso aí. Eu percebo muito, ela, não é elas, eu falo ela, a Jezabel. Agora eu vou sair um pouquinho da Soraya e vou falar da Jezabel, porque a Jezabel ela tá de volta aí no mês de agosto, né? Eu tava torcendo que ela de repente ficasse mais tempo livre, ou fora, né? Mas eu já vi que não... E não faz nem diferença, né? Porque ela tá fora, mas tem uma outra que é uma cópia dela, né? Muito parecida. Pessoal, o que eu não tenho queixa da Soraya? Assédios.
O assédio sexual, eu não tenho essa queixa dela. Podemos conceituar isso aí como uma espécie de assédio moral, né? O assédio moral. Pessoal, agora eu fiquei tanto tempo ali sentado, agora eu resolvi me deitar aqui na minha rede. Na minha rede. Vou falar deitado aqui agora. Assim, olha o que é que eu pensei na minha mente aqui, né? Eu fiquei assim, não, então, quando as aulas presenciais retornarem, ela vai presidir, né? A Jezabel vai presidir aí uma reunião para fazer suas imposições quanto ao trabalho e tal. E aí eu vou gravar essa reunião, depois eu vou formalizar um documento, tanto para que ela como a diretora assinem. Não, pera lá, então é isso aqui que é para vocês querem que trabalhe. Pessoal, eu falo bem aqui para vocês. Aqui vamos diferenciar, né? E tudo que eu falei da Soraya foi relativo a aulas à distância, né? Aulas remotas. Estou falando agora de aula presencial. No campo das aulas presenciais, se eu fizer o que a Jezabel determina que eu faça, meus amigos, é um trabalho super, super fácil de fazer. Não vai me estressar, não vai me cansar nem um pouco, porque é só brincar. É só brincar, sentar com as crianças para assistir filme, levar para o pátio para brincar, botar para pintar, folhear a revista, vamos recortar figurinha de revista e colar. A forma, por exemplo, eu sempre fui criticado duramente pela Jezabel, a forma como eu trabalho. Eu não faço esse tipo de coisa em sala de aula, nunca fiz esse tipo de coisa. Eu entro para a sala de aula realmente para dar aula, para transmitir o conhecimento que eu sei, que é o que todos irão precisar no futuro, né? Para fazer seus vestibulares, concursos, e até para a vida mesmo, né? Para o dia a dia, enfim. Então eu tinha pensado nessa tática, então eu vou pedir para ela receber. Não, então já que é para fazer dessa forma assim aqui. E aí eu iria fazer dessa forma, né? Eu ia só enrolar, né? Quando chegasse no final do ano, porque o MEC avalia todo ano, e vem, não é só uma vez não, é 2, 3 vezes ao ano, o MEC manda. Como é que o MEC faz? Ele manda a avaliação para as secretarias de Estado ou secretarias municipais que sejam, né? E aí as equipes vai na escola e aplica esse teste. Esse teste, ele é aplicado, depois ele é corrigido e lançado no sistema. Eu, por exemplo, eu sou um professor, eu tenho um cadastro no MEC. Eu sou cadastrado, e quantas turmas eu trabalhar, as turmas que eu trabalhar é feito o cadastro da turma e o meu nome também como professor. Então é feito um monitoramento. Esse monitoramento ele começou a ser feito, eu acho que já tem muito tempo, mas eu percebi que ele se intensificou mais, foi a partir da gestão Michel Temer. Do Michel Temer ficou mais sério essa questão. E aí, quando chegar no final do ano, que a turma fracassar, porque eu pergunto aos senhores, vocês acreditam que uma sala de aula, uma turma de 20, 30 alunos, vai ter um aprendizado fazendo dessa forma que a Jezabel sugere que eu faça? Vocês acham que tem um aprendizado no final do ano? Qualquer turma, seja de fundamental menor, maior, enfim. Aí eu pensei, quando vinha a cobrança, né? Porque aí vem a cobrança, pera lá, por que essa escola aqui, essa turma aqui deu baixa e tal? E aí ela vai jogar a culpa em cima de mim, como ela já fez uma vez, ela vai jogar essa culpa pra cima de mim, aí a hora que eu vou pegar o documento e vou esfregar. Eu lembro que eu tava com essa tática na minha cabeça, pensando de fazer dessa forma, e eu consultei o meu amigo Lorde. Eu falei, olha, eu tô com essa linha de pensamento, inclusive já teve até inscritos lá que deu essa ideia, eu queria saber qual a tua opinião sobre isso aqui. E quando eu falei pra ele, eu vou dizer pra vocês qual foi a opinião do Lorde. Ele falou, não faça isso. Não faça isso que você vai se estrepar. Você vai estar dando o que ela quer, porque ela não vai. Você já sabe que mulher não assume responsabilidade. O sistema é 100% do lado da mulher. Então, assim, o próprio órgão hierarquicamente superior vai vir para cima de você na hora e vai dizer assim, não, pera lá, ela mandou, tu sabia que isso aí não funciona, e por que você não recorreu à instância superior? Que nós teríamos dado a autorização para que você fizesse o trabalho que vai dar resultado.
Então, aí qual foi, assim, ele me deu um conselho, eu vou seguir o conselho do Lorde. Ele falou assim: não, você faça diferente. Quando chegar na época que ela fizer a imposição dela, disser que é para trabalhar de determinado jeito que você sabe que não vai funcionar, então você não vai falar nada mais para ela, você fique caladinho, guarde os registros do que ela falou, mas assim, você vai lá em cima, você vai no órgão que comanda, né? Você vai lá, o Lorde ele gosta de falar, você vai nos comandantes, né? No alto comando lá da educação, e você vai emitir um documento, você emite um relatório contando a situação. Olha, tá acontecendo isso, isso e isso. O meu entendimento é esse. Eu quero trabalhar desta forma aqui. Então eu venho solicitar deferimento. Eu quero que vocês me autorizem que eu faça o trabalho desta maneira aqui. E aí ele falou, até se tu tiver a oportunidade de você ir lá, até além do documento você poder ir lá presencialmente e expor o teu lado, que você sabe que não vai funcionar daquele jeito, aí eles vão te dar um parecer, vai te dar um documento aí para você, te dando essa autorização, e aí você vai fazer o trabalho, né? E até mesmo se ela ficar sabendo, você fala, não, eu fui, aqui não resolveu, eu parti para a instância superior. Pessoal, eu vou relembrar, eu acho que talvez algumas pessoas aqui no canal não se recordem disso, mas para fechar aqui o assunto, eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo em 2018 nessa escola. Eu chego nessa escola, pessoal, de manhã, em meados de maio. Era como se fosse assim, mais ou menos ali dia 18 de maio. Eu trabalhei ali o restante de maio e junho, o mês de junho. Pessoal, o que eu menos fiz foi dar aula naquele período. Por quê? Teve vários eventos aqui, jogos estudantis. Aí tipo assim, foi mais de uma semana sem aula por causa desses jogos. Teve aquelas festas juninas. Aí tem os ensaios, né? Os ensaios das quadrilhas, as apresentações dos alunos. O dia que tinha aula era só até a hora do recreio, porque depois do recreio os professores tinham que ficar ensaiando aluno para aquelas apresentações. E o fato é que eu quase não dei aula. Quando chegou ali no início de agosto, o MEC veio e fez uma avaliação de todas as turmas, inclusive a que eu estava lotado. E a turma zerou, pessoal. Zerou a prova. Não acertou uma questão. É um questionário, português e matemática. São 2 questionários. 20 perguntas de cada questionário. A primeira avaliação é a avaliação diagnóstica. Tem uma segunda avaliação, que é chamada avaliação de percurso. E tem a terceira avaliação, que é chamada de avaliação somatória. Uma acontece ali por volta do mês de março para abril, a outra é em agosto e a outra é em novembro. Isso aqui eu estou falando só de um programa que tem avaliativo. Tem outros programas, tem outros tipos de avaliações que são feitos também. O que acontece? Quando foi feita essa avaliação na primeira semana de agosto da turma, das 2 disciplinas, zeraram, pessoal, zerou. Não acertou nenhuma questão de português e nenhuma de matemática. Por quê? Porque era uma turma que não sabia nada. Aí, imediatamente, a escola eu não lembro se foi a Secretaria de Educação ou se foi o próprio MEC, eu não lembro direito. Houve uma cobrança para cima da gestão da escola. Por que aquela turma tinha zerado, né? Foi feita uma cobrança. A Jezabel, coordenadora, dias depois dessa avaliação, me chama lá na sala dela e diz assim: olha, professor Vitor, a sua turma zerou a avaliação que foi aplicada e a escola foi cobrada e eu emiti um relatório. Tá? Eu emiti um relatório e no relatório eu coloquei toda a culpa em você. Tá? Eu coloquei que a culpa foi sua, você fez um péssimo trabalho, um péssimo desempenho em sala de aula. Então, assim, o culpado do mau desempenho da turma foi sua. Você não tem uma boa metodologia para trabalhar. Pessoal, quando essa mulher falou isso para mim, eu quase caí para trás. Quando ela disse isso, sabe? Eu falei assim para ela, eu falei, pera lá, eu não estou nem com 2 meses aqui na escola. Falei, você sabe muito bem que lá, ali em maio, os 45 dias, vamos colocar assim, 40 e poucos dias que eu fiquei, eu quase nem dei aula com tanto ensaio. Aí eu sou o culpado porque a turma não sabe nada. Não, professor, quase 2 meses dava tempo de você ter feito muita coisa, sabe? Dava tempo. A culpa é sua. Pessoal, eu fiquei ali, sabe? Ali foi uma grande red flag, sabe? Ali já naquela escola. Ali eu já me liguei com quem que eu tava lutando.
Então, o que eu pensei na minha cabeça? Eu digo, essa serpente aqui, ela se intromete no meu trabalho para ditar como é que tem que ser, né? Você tem que fazer assim, tem que fazer do jeito que eu quero. Só que lá na frente, quando vem as avaliações do MEC, que a turma vai mal, o que ela faz? Ela faz um relatório dizendo que a culpa é minha. Então é isso que me preocupa. É isso que me preocupa. Eu, como funcionário público, como um professor da rede pública, vocês já ouviram falar nas progressões? As progressões, eu, por exemplo, eu recebo triênios, eu recebo quinquênios, eu recebo tempo de serviço. Quando você pega o contra-cheque, tem vários tipos de progressões. Aquilo ali que faz o salário da gente ficar um pouquinho melhor, né? São várias progressões, mas essas progressões, existe uma avaliação. Quando completa aquele ciclo, vamos supor, a própria gestão, eu mesmo quase nunca fiz, às vezes é até automático, mas tem épocas que é feito um formulário. Tipo assim, a gestão avalia, o professor também faz o seu requerimento solicitando, aí ele inclui, por exemplo, se eu fiz cursos de formação nesse período, eu fiz uma pós, eu fiz tantas horas, né, de formação, para melhorar, né? Melhorar minha qualificação, eu anexo tudo isso naquele formulário e ali eu vou tendo direito a essas progressões, né? Eu vou ganhando as progressões ali. Então pensem que, de repente, se eu estou no exercício da função e eu começo a ter um histórico de mau desempenho, quando é mulher, quando é professora do sexo feminino, não acontece nada. Nadinha. A turma dela pode estar um fracasso no final do ano. Ela ela vai receber as progressões dela, não, a dela vem automática. Por quê? Porque vocês já sabem, nós aqui estamos carecas de saber que mulher é inimputável, né? Agora, vocês acham que essa regra vale para mim? Pensem, de repente, chegar dezembro e entregar uma turma fracassada. Fracassada, não alcançou os objetivos que era para ter alcançado. Vocês acham que vai ter colher de chá para mim? Então, muitos pensam que eu estou fazendo isso porque eu quero... não, o Vitor é um cara sonhador, né? Porque ele sonha com uma educação, ele quer usar da docência para transformar vidas, né? Para melhorar a vida daqueles alunos. Não deixa de ter um pouco disso. Quando eu tenho o meu compromisso ali, eu viso esse lado também. Mas não é só isso, eu também faço isso para salvar a minha pele. Quando eu vejo a pessoa agir dessa forma, fazer o que faz, eu sou consciente que ali existe um ato de má fé ali. Eu vou falar aqui o português bem claro, como que seria manifestado o pensamento dela aqui. Seria tipo assim, eu vou usar da minha prerrogativa, né, dos poderes que eu tenho de coordenadora, eu vou dar todo um direcionamento, eu vou dar ordens para ele, enrolar nas aulas, não dar aula, não fazer um bom trabalho, porque aí chegando no final do ano a turma vai fracassar, vai ter um péssimo resultado, aí eu jogo tudo nas costas dele. Eu meto um relatório acabando com a raça dele. Pessoal, não esperem isso. Eu escutei agora na reunião, não, mas a gente é uma equipe. Se você for mal, vai respingar em mim também. Ela falou isso. Porque eu sou a coordenadora. Conversa para boi dormir, meus amigos. Conversa para boi dormir. No momento que isso acontecer, no momento que acontece uma situação dessa, ela tira o dela da reta na hora. Ela vai negar até a morte. Não, eu orientei ele bem, ele não seguiu o que eu falei, ele não fez do jeito dele, ele entendeu minha orientação toda errada e fez um trabalho de merda. Ela vai empurrar, e o objetivo é esse, porque elas não gostam de mim. Vocês podem ter certeza ali, elas me têm atravessado na garganta, sabe? Elas me têm atravessado. Eu sou um intruso ali no meio delas, não era para mim estar ali. Elas me odeiam. Então, assim, quando eu enfrento essas situações, de certa forma, o Lorde considerou assim, que ele falou, cara, se tu fizer dessa forma, tu vai vencer, tu vai ganhar a guerra sem ter lutado nenhuma batalha. Que você vai lá em cima, pegue sua autorização, ministre suas aulas do jeito que você sabe fazer bem, você vai entregar uma turma no final do ano ótima, com bons resultados. E ela vai ficar o quê? Ela vai ficar com a cara de tacho dela, com raiva, com ódio, frustrada, muito frustrada, porque o plano dela não se concretizou. Você foi mais esperto, você foi mais inteligente, você conseguiu vencer dela.
sabe? Então, assim, não dê isso, não dê esse... você fazer dessa forma aí, você vai estar dando uma grande vitória para ela. Não dê. Então, eu vou fazer o que eu já vinha fazendo para trás, sabe? Eu vinha seguindo dessa forma, lutando. Esse período agora de aulas remotas não dá para fazer, porque tá tudo na mão dela ali, né? Eu não tenho quase nem acesso aos alunos, enfim. Mas quando voltarmos, eu vou lutar. E acreditem ou não, pessoal, assim, por 2 vezes eu já fui homenageado aqui. Eu não ganhei, foi prêmio, não ganhei, mas eu em algum momento assim já foi reconhecido o meu trabalho. Porque o trabalho ele vem na questão, não é só dos pais ou dos alunos, não, é a questão das avaliações, porque as avaliações elas falam muito. Quando a turma vai bem, tipo assim, chegou dezembro, não, o somatório aqui, a turma saiu ótima, na média, né, a média da turma, em cima de quem mais vai ficar esses créditos bons, né? Vai ficar para mim. Eu desenvolvi o trabalho ali com a turma, né? E eu até falei assim pro Lorde na ocasião, eu falei, rapaz, você concorda então que lá atrás eu ter feito, mesmo contra a vontade dela, eu ter desenvolvido um bom trabalho, ele deixou ela frustrada? Ele disse, como? E esse é o ódio que ela. É um dos ódios que ela nutre por você, foi isso, porque foi o plano que ela tentou alçar e não levantou voo, né? Não funcionou. Você não deixou que funcionasse do jeito que ela queria. Isso, eu reitero, essa regra ela é válida para mim, para as professoras do sexo feminino não vale, porque eu já vi, pessoal, turmas dessa mesma escola que eu trabalho que teve o mesmo resultado. Um IDEB baixo mesmo assim, sabe? E eu nunca vi nenhuma professora ser penalizada, não vi ter nenhum problema. Geralmente, quando ocorre com turmas de professoras, aí simplesmente faz-se uma transferência de culpa. Não, a turma fracassou porque os alunos é desinteressado, a culpa é dos alunos, a culpa é das mães que não ajudam em casa, mas quem não é culpada é ela. E aí elas fica naquela camaradagem ali entre elas, aquela sororidade. Não, camaradagem é homem, né? Mulher é sororidade, né? Fica aquela sororidade ali entre elas, uma justificando para a outra e passa de boa, né? A culpa não é delas. Agora, no caso do professor Vitor, se a turma fracassar, a culpa é sim do professor Vitor, porque ele é homem e homem não tem colher de chá. Ainda mais se esse homem não for um cafajeste, né? Se fosse um cafajeste, ainda é bem capaz de ter uma colherzinha de chá ali, mas do contrário não. Enfim. Eu só complementando aqui, né? Voltando lá um pouquinho ainda no caso, eu fiz essa citação bem aí para a diretora. Eu falei assim, eu comentei esse caso aí, eu digo, olha, quando a senhora diz que é papel da coordenadora, né? Monitorar o trabalho, acompanhar todo o trabalho, e ela que decide o que é que vai ser aplicado para a turma, né? Mesmo que o professor faça, mas só vai para o aluno aquilo que ela autorizou. Falei, pois é, só que quando a turma vai mal, aí vocês tiram de vocês da reta, né? Vocês nenhum assumem. Eu falei, sabe por que eu te digo? Porque quando eu cheguei aqui, aí eu joguei na cara. Eu digo, a tua cunhada, Jezabel, tu lembra, né? Eu com 40 e poucos dias aqui, a turma foi avaliada, um fracasso a turma, e o que a tua cunhada fez? Botou um relatório jogando toda a culpa. Nenhuma parte do relatório ela citou responsabilidade dela como coordenadora. Nenhuma. Quer dizer, a turma estava mal, mas a culpa foi só minha, mesmo eu estando ali há poucos dias. Pessoal, quando eu falei isso, essa diretora baixou o rosto assim, sabe? Ela baixou o rosto, ela não falou um A para mim quando eu falei isso aí para ela. Eu digo, então assim, eu sei que vocês têm o papel de vocês, mas eu também tenho o meu nome, tá? O meu nome está lá. E o meu nome é o que pesa mais, sabe? O trabalho lá com os alunos pesa mais em cima do professor do que da coordenadora, que não é a coordenadora que está ali diariamente com os alunos, né? Então também isso aí tem que ser visto. Eu falei, mas de boa, a gente está no remoto, né? Essa aula remota quase nem tem muito resultado, então vamos que vamos, né? Mas assim, pessoal, não foi assim, eu posso dizer para vocês que não foi uma conversa muito amistosa. Ela não gostou, a Soraya não gostou da conversa, do que eu cobrei ali, não gostou mesmo. Isso ficou muito claro ali. Se alterou, gritou, chorou,
se vitimizou, se fez de boazinha, né? Tipo assim, ela é uma pessoa tão boa, eu sou a pessoa que estou distorcendo a bondade dela, né? Eu sou o cara que distorce a bondade dela, porque tudo que ela está fazendo ali é no sentido de ajudar, né? Porque ela é muito boa, ela é uma pessoa muito bondosa. Tudo que ela faz é para nos ajudar. E eu sou tão ruim que eu sou o único que não reconhece. Me digam se isso aí não é narcisismo. Se não é um narcisismo dessa pessoa. Mas enfim, meus amigos, era esse o relato. Eu digo assim para vocês, resolveu o problema? Não resolveu. Não resolveu, eu vou ter que refazer, ficou dito. Ela falou ontem para mim, o que eu lhe mandei, você vai refazer. Porque eu só vou imprimir, só vai ser montado os blocos se tiver do jeito que eu achar que tá bom, tá? Sou eu quem vou dizer se tá bom ou não, se vai para os alunos ou não. Então você vai refazer. Aí tá, que eu ainda nem mexi ainda, ontem eu não mexi. Segunda-feira eu vou pegar de manhã, vou dar uma mexida aí pra... E assim, pessoal, ela não dá sugestões, ela só bota assim por alto, ó, isso aqui tá muito fácil. Não, isso aqui tá muito difícil, tem que... se tá fácil, não, tem que aumentar o grau de dificuldade, mas assim, ela não dá, ela nunca ela me deu uma sugestão, assim, pra mandar, ó, eu encontrei essa tarefa aqui, seria mais ou menos nesse estilo aqui que eu queria que você fizesse. Sabe, é estranho. Aqui, pessoal, eu acredito assim que Brasil afora, nessas escolas públicas, o pau que tem é isso aqui. Isso que eu tô falando aqui. Eu falo até porque aqui nesse canal tem muitos homens aqui inscritos que também são professores e muitos deles já entraram em contato comigo no Telegram, outros mandam e-mails e eles falam, eles botam assim, Vitor, eu me solidarizo muito com você porque eu sou professor e tudo que tu conta ali naquele canal é o que eu passo lá na minha escola, lá onde eu trabalho. Já teve uns que já até falaram assim, que eles até antes achavam que fosse só com eles, né? Poxa, será que é só aqui comigo? Aí quando tu conta, eu vejo acontecer a mesma situação, a mesma, sabe? Então, eles entendem que é geral, né? Então é geral. Aí tudo aqui. Aqui fica a prova, mais uma vez, de uma opinião minha. O que eu vou falar é uma opinião minha. Eu não concordo de mulher no exercício do poder, né? É por essa razão, porque é pura emoção. O que eu vi ontem ali naquela reunião foi só emoção, pessoal. Eu não vi em nenhum momento a pessoa agir com racionalidade. Só emoção ali, sabe? Mas eu estou inserido, né? Eu estou inserido num meio que está dominado. Aqui, a quem está me ouvindo aqui, que ainda não ingressou numa carreira profissional, que ainda está, você jovem aí, que está me escutando, de repente, se você está pensando, se isso tem no seu pensamento assim, dar aula, ser professor na educação básica, esteja ciente que você vai entrar para uma profissão feminina. Ser professor, a docência hoje ela é uma profissão feminina, porque é muito poucos os homens que estão ali dentro, sabe? Muito pouco. É uma profissão não só dominada, como comandada. É comandada. Aqui onde eu moro, eu conheço 3 homens que são diretores de escola. 3 homens, mas nenhum manda. Nenhum dos 3 manda. Eu trabalho numa escola que lá é um senhor, ele é diretor, mas ele não manda em nada. Tudo quem manda é uma mulher. É a coordenadora, é a vice-diretora, tem uma mulher do lado dele, a mulher manda e ele obedece. Eu já trabalhei numa escola, no meu primeiro ano de docência, em 2010, nessa primeira escola que eu trabalhei, era até um amigo meu, que era o diretor na época, e chegou ao ponto de um dia ele assumir. Ele falou, eu estou no cargo só para assinar papel, assinar documentos e pelo salário, que ele ganhava uns adicionais, né, pelo cargo de direção. Mas eu não mando em nada, Aqui quem manda, aí citou o nome das 2 mulheres lá. Elas é quem manda. Aqui eu só obedeço o que elas mandam eu fazer. Então, nem se iluda porque uma escola é mandada por ter um homem no comando e você achar que ali é diferente, que ali não. Ele não manda. Sempre haverá uma mulher ali do lado, ditando. Por quê? Por um contexto, todo o contexto não permite que o homem mande. Ali se ele começar a querer mandar muito, se ele começar a querer impor a vontade dele, você já sabe o que acontece, né? O que vocês falaram aí pra mim, né? Das acusações,
de, de, de violência psicológica, de assédio. Aí acontece das duas uma. Ele se submete à vontade feminina ali, ou pelo medo das acusações, ou então por puro manginismo mesmo, né? Ginocentrismo. Às vezes o cara já é tão ginocêntrico que ele já faz aquilo pelo próprio prazer mesmo de fazer aquilo. Tem essa situação e eu até falei, vamos dar uma olhada aqui. Praticamente eu já finalizei. Pessoal, a reunião foi finalizada dessa forma. Assim, o que foi bom pra mim? O bom pra mim foi porque eu desabafei. Tudo que tava engasgado aqui na minha garganta, que eu tava com vontade de falar, eu falei. Ela deve estar possessa de raiva lá, mas dane-se, não tô nem aí. Eu quero ver aqui o que o pessoal botou aqui na comunidade, né? O Ricardo botou aqui, infelizmente, nesse mundo misândrico, o Vitão tinha que agir. Não, o Vitão tinha que agir que nem eu. Tinha uma colher que botava moral em todo mundo, sempre de maneira agressiva, mas eu era mais sério e nunca dei espaço ou abri um sorriso em meio às broncas dela. Rapaz, levei uma só bronca, nunca mais essa colher falou alto comigo. Com os outros ela continua do mesmo jeito. Eu limito muito bem as atitudes das colheres em relação a mim. Aqui Ricardo, por que eu falo, por que eu não vou? Pessoal, o que eu entendi quando ela disse assim pra mim? Não, porque você podia vir pra cá. Você podia vir pra cá fazer o seu planejamento aqui na escola. E aí eu vou, você vai fazendo, eu já vou verificando. Aquilo ali, sabe o que é? Suprimento. Porque aquela coisa de eu estar ali, vem cá, Soraya, olha aqui, vê se tu gostou, ficou bom, vê se te agradou. Isso aí é uma forma de, suprimento narcísico. Que tipo assim, ó, ele tá se rendendo a mim, né? Ele sabe que aqui eu sou a poderosa, né? Eu que mando. E ele tem que me obedecer aqui. Ele tem que fazer as coisas para me agradar. Eu entendi isso aí. Eu falei, não, eu vou fazer lá da minha casa mesmo, tá? Não vou fazer aqui perto, não. Teve um outro rapaz que botou aqui, Vitor, um conselho, busque se informar sobre as definições de assédio moral, vê se as posturas da coordenadora entram nas definições de assédio moral, muna-se de provas para se defender caso a guerra chegue até você. Olha, é o que eu estou fazendo, gravações aqui, muitas, né? Eu já tenho várias gravações aqui de ligações, de conversas, enfim. Mas isso aqui, pessoal, eu guardo isso aqui mais para uma possível defesa, sabe? Porque processar é o último caso, meter um processo, porque eu já sei como que é, né? Vitor, você viu que dia 2 de junho aprovaram uma lei de violência psicológica contra a mulher na Câmara de Deputados? Cuidado. Aqui eu tô pulando muitos comentários, pessoal, porque tem uns aqui que é só pedindo aqui para mim gravar e tal, né? E cadê a máscara social? Você é concursado, faz o que tem que fazer e sai fora. O tatuzão não aprende nunca. Eu não entendi o que vocês quiseram dizer aqui. A máscara social seria uma dissimulação com ela, né? Olha, entenda, ninguém é de ferro, a gente aguenta, mas sabe, tem horas, assim, tem coisa que... não, sinceramente, depois que eu falei, não resolveu, mas eu vim embora assim, parece que eu tava tão leve, assim, tão aliviado, sabe, por dentro, assim, botei pra fora, sabe, falei tudo que eu tava sentindo. Pra mim o benefício foi esse, sabe? Vai gerar uma treta? Vai, mas se você está bem, não perdeu o emprego, não tem muito o que se preocupar. Esse aqui me entendeu. Eu vou ficar fazendo isso sempre? Não. Isso aqui não é uma coisa... Por exemplo, a Jezabel, eu nunca tive esses embates com ela, igual eu tive com essa outra ontem, né? Mas até a Jezabel ainda vai... Só que a Jezabel, como é assédio sexual, o embate que eu vou ter com ela um dia vai ser numa delegacia ou no fórum, com advogado e tudo. Lá dentro da escola eu não vou ter embate com ela, não. Ela é uma cobra bem mais criada do que essa que tá... do que a Soraya. Vitor, você agora vai ter que tomar ainda mais cuidado, porque se a nova lei de violência psicológica for sancionada, ela pode alegar isso com testemunhas.
Pelo menos você gravou a conversa, deixou o celular gravando? Sim. Toda a conversa foi gravada. Se te incomoda, tem que colocar as cartas na mesa mesmo. Foi o que eu fiz, né? O JP aqui, como sempre, levando pro lado do humor, né? Eita, princesinha, pisou na cobra, hein? É muito gostoso. Quero ouvir o relato. Beijos de luz. Até o escrito meu aqui que é uma comédia. Vitor, essa coordenadora ficou igual Siri numa lata. Quando ela se dirigir a você, chame ela de amiga. Ela irá surtar. Brincadeira, tome cuidado com essa doida. Ansioso pelo relato. Bom, Vitão, inimigo você já tem, desde o surgimento do empoleiramento feminojo. Agora tentando predominar até mesmo todos os setores do mercado de trabalho. Muita cautela por aí. Mulher gosta de ver o inferno pegando fogo. Se brincar até o Satanás elas cutucam. Você está sendo vítima de assédio moral. Como está dizendo os confrades, muna-se de provas e meta um processo nela. Mete uma denúncia no sindicato, mete outra denúncia na Secretaria de Educação. A judicialização das coisas, ainda que não dê em punição, infelizmente nem sempre dá, principalmente com mulher. Vai dar trabalho a ela, vai tirar-lhe o sono, vai manchar seu currículo. É uma boa estratégia, principalmente você tendo razão. E, se possível, arruma uma advogada, obviamente não feminista, será um plus a mais, pois já sabemos que mulher que sabe argumentar geralmente intimida. Enfim, já começou a guerra, agora não retroceder e não desistir, ou você poderá ser engolido por elas. Ontem eu percebi muito assim, porque que ela já é consciente que eu gravo. Ela sabia que eu estava com aquele telefone no bolso, era gravando. Ela já é consciente. Então, onde eu percebi muito uma preocupação nela, assim, de querer demonstrar no seu discurso que ela é a pessoa boa, né? Que ela, nossa, ela está preocupada, que tudo que ela faz é preocupada no bem dos alunos, que tudo que ela faz ela está preocupada em ajudar os colegas, né? Todo mundo ali. Mas assim, eu estou interpretando mal, eu estou vendo tudo de outra forma, né? Eu estou vendo com maldade que ela está fazendo, que ela é tão boa, sabe? Ela é uma pessoa tão boa, ela está ali só para ajudar. Pessoal, eu posso assegurar para vocês, todas as tarefas que eu coloquei aqui, que eu venho colocando, não tem nada que seja uma coisa assim... Assim, eu pensei assim, se fosse para mim fazer do meu jeito, eu faria um pouco mais diferente, sabe? Mas ainda que, trabalhando os conteúdos que estão lá, da forma como eu ensino, porque o que tem ocorrido muito é assim, tudo que se manda nos grupos, aqui a gente trabalha com ensino remoto. Então, o que eu coloco de vídeos no grupo, videoaulas explicativas, na verdade aquilo ali é mais a mãe, a tia, a avó, o pai, quem está cuidando lá da criança, que assiste, e aí ele vai ajudar aquela criança, porque existe uma fase ali do ensino que a criança ela ainda é muito dependente do adulto. É dependente do professor, é dependente dos pais em casa. Então, assim, tudo, se não tiver... às vezes eu converso com mães de alunos que elas contam mesmo, não, se eu não tiver ali perto, não faz a tarefa. Não faz. Eu tiro pelas minhas primas aqui. Eu tenho primas minhas que têm filhos pequenos ainda, que fala que às vezes fica horas ali sentado, né, ajudando o filho dela a fazer a tarefa. Só faz se o pai e a mãe estiver ali do lado. Então é um envolvimento mesmo, não tem. Se a família não participar, não funciona. É o aluno e os dois lados. Quando entra na adolescência, aí já é diferente. Eu tiro por mim, quando eu estudava, eu ali da quinta série para frente ali, minha mãe não se preocupava mais comigo, de ter que estar sentando ali para fazer tarefa comigo. Eu já me virava, eu já entendia que eu tinha que fazer. Se eu não desse conta, eu ia para casa do colega para a gente fazer juntos, eu ia pesquisar. Eu corria atrás, né? Mas criança tem que ter a família, é a escola e a família juntos, né? Para poder dar o bom resultado. Então, vamos supor, aqueles que acompanham, por pouquinho que sejam, mas vendo ali o que eu estou explicando, eu mostro como é que dá para fazer. Não tinha nada ali que fosse impossível de um aluno fazer. Ali é porque
é a forma que ela entende que ela exerce o poder. Tipo, eu preciso, como é que eu vou exercer o poder aqui, né? Ele fez, tá tudo bem feitinho, tá tudo bonitinho, mas eu vou dizer que não tá bom. Que não tá bom, que vai ter que refazer. Aí essa coisa de eu ter que refazer, mandar de novo, tudinho, aí ela, o ego dela se sente massageado, né? O ego tá inflado, né? Eu acredito, mais pra frente eu vou confirmar isso pra vocês, mas eu acredito que quando ela entregar esse cargo, ela vai ficar um período de depressão. Eu já conheci alguns casos de mulheres que elas assumiram postos cargos de confiança, de alto comando e ficou um tempão, cargos de indicação política. E não estou falando aqui da educação, não, em outras áreas. E lá na frente, aquele político que a indicou perdeu a eleição e ela perdeu aquele cargo. Eu já vi caso aqui que tentou até suicídio, que entrou por remédio controlado, que ficou doente, doente mesmo depois, sabe? Porque ela se agarrou tanto ao poder, ela ficou tão viciada naquilo, a vida dela só tinha sentido com aquilo, né? E quando desmoronou, né? Quando ela foi, tipo assim, ela tava lá no topo, ela caiu lá de cima, levou um tombo, a queda, né? Perdeu o poder, entrou em depressão, entra em depressão. Eu não duvido que essa cidadã bem aí possa ocorrer isso com ela, né? Vamos lá, última mensagem. Eu te falei que a coisa não iria melhorar se você não mudasse sua atitude em relação a elas. Ser ghost total nunca dará certo num ambiente desses. Seja você, seja outro qualquer. Se tem uma coisa que elas odeiam é ser completamente ignoradas. O segredo é manter o contato básico, ser amistoso, atencioso em alguns momentos, mas para você essa oportunidade já passou, agora é só tiro e bomba. Olha, aqui eu já trabalhei com essa visão que você colocou aqui e eu não acho que eu fui bem sucedido. Inclusive isso aqui foi um ponto que eu também já conversei com o Lorde recentemente. Eu estava falando com ele um dia desse a respeito da escola que eu trabalho à tarde. Eu não sei quem foi, alguém aí dos inscritos botou um comentário colocando assim, que eu deveria ser dissimulado com aquela equipe, né? Tipo assim, me fingir de amigo, ficar no meio delas. Aí o Lorde falou, rapaz, se tu fizer... Eu lembro da expressão que ele usou. Ele falou, se você fizer isso aí, se você ficasse, mesmo que de forma dissimulada, vai chegar um determinado que eles vão te dar um soco tão grande no queixo que tu vai cair desmaiado no chão. E ele ainda disse assim, ele falou, e outra coisa, Vitor, eu não te aconselho tu fazer dessa forma aí, porque o que é o perigo? Porque tu entra com esse pensamento de dissimulação, só que você não é uma pessoa má, você não é uma pessoa ruim. Então assim, você vai se envolvendo, aí eles vão te manipulando, eles vão fingindo que é teus amigos, vão fingindo que querem ficar numa boa, que sem tu perceber, às vezes de forma inconsciente, você começa a desenvolver uma empatia. De repente tu já começa a se sentir bem no meio deles, começa a achar que não, mas acho que aqui eles estão sendo meus amigos mesmo, acho que eles... Sem tu perceber, de repente tu tá se envolvendo. E quando tu se envolver, eles estão ali checando você, eles estão te monitorando. No momento que eles veem que tu aguarda, né, você baixou a guarda, não está mais na defensiva e você está ali envolvido no meio, aí é a hora que eles vão te eliminar de uma vez. Então é melhor você ficar distante, frio, seco, não dê conversa, fale o básico do básico, sempre fique na defensiva, porque aí sim eles vão te respeitar, porque o Lorde ele se baseia muito em deixa eu ver se eu acho bem aqui no Google, tem como é que fala? É uma das 48 leis do poder, deixa eu botar aqui, ou é a arte da guerra, eu não lembro qual é dos livros que ele fala, mantenha as pessoas em constante estado de terror. Vamos ver aqui. Não sei se eu vou encontrar, pessoal. Ofusque. Não vou encontrar. Não vou encontrar. Mas assim, eu teria que ver qual é o número da lei. Eu não lembro. Aqui não citou qual é o número da lei. Mas diz isso, né? Que mantém as pessoas em constante estado de terror. O que é o constante estado de terror?
elas estarem de lá, olhando para mim, e elas não saber das minhas intenções, elas não saber do que eu sou capaz, não saber o que eu estou planejando. Então, esse estado de terror é o que fará com que eles fiquem assim com certo receio de mim, sabe? Eu vou voltar bem aqui atrás para me ver se eu descubro o número dessa lei. Ah, é a lei número 17, agora eu encontro. Vamos lá, lei número 17. É porque a lei está aberta aqui, mas eu não estava sabendo qual é. Ó, lei número 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Então, o meu amigo Lorde, ele me aconselhou eu fazer o que eu estou fazendo. Ficar fechado, não dar confiança, não dar conversa, não me misturar, falar o mínimo necessário. Nunca deixar muito claro as minhas intenções, o que eu pretendo fazer, né? Por exemplo, esse caso que ele me aconselhou lá da sala de aula, né? Você não avise elas que você vai lá em cima pedir alguma coisa, pedir essa autorização. Finja que você concordou, que vai ficar do jeito que elas querem, e você vai lá e pegue, e tome sua providência. Sabe? Porque quando tu fala a tua intenção, aí eles já ficam sabendo, eles já vão se antecipar contra você para tentar te desarticular. Enfim, meus amigos, é isso. Falei aí quase 2 horas, né? Mas muito obrigado aí por terem me ouvido, por terem me acompanhado aqui e tamo juntos, viu? Tamo juntos. Deixem os seus feedbacks aí, tá bom? O caso era esse que eu queria compartilhar com os senhores aqui, tudo bem? Se cuidem aí, viu? Tchau, tchau.